Olá, boa tarde, boa noite. Tentando aqui novamente para ver se agora dá certo. Eu mudei de lugar aqui, mais perto do modem, para ver se o problema era a questão da internet, né? Vamos ver se a questão era a internet ou se era outro problema, né? Eu tava ali no meu consultório, agora eu mudei para outro cômodo da minha casa aqui para ver se o sinal fica melhor, né? Se vocês puderem me dizer se vocês estão me vendo e me ouvindo agora, se melhorou. Vou guardar o Léo entrar. Arrumar aqui um pouquinho aqui. Vou lá. Ah, agora sim. Acho que era a internet, né? Acho que era. Ah, Deve desculpe. ser. Vamos ver, tem mais alguém A aqui para entrar. Será que a Sofia, Elizabeth já... Isabel Maria Costa, não sei se ela... Nuno. Agora, só tem que ver, esperar. A Elizabeth deve estar assistindo aqui, daí para ela entrar, né? Elizabeth, se você estiver aí, já, por favor, mande um convite aqui para você entrar, que você que é a convidada de hoje. E, Léo, enquanto a Elizabeth vai se preparando ali para entrar, vamos conversar então um pouco sobre essa questão do despertar? Vou deixar você Sim. falar um pouco. E boa noite a todos. Boa noite e boa Ó, tarde. o pessoal está falando que tá imagem e som 100%. Ah, que ótimo. Eu tinha conversado com a Leila antes para podermos conversar sobre o despertar. Eu estou sentindo que isso está cada vez aumentando, crescendo no mundo e muita gente querendo contar os seus relatos, né? Muita gente querendo falar sobre esse assunto, coisas que estão acontecendo e infelizmente não tem muito espaço, né, para todo mundo. Então eu estava falando com a Leila de que se a gente sempre puder abrir um espaço para as pessoas falarem, como a gente tinha conversado com a Elizabeth naquele dia, né, e ela disse que voltaria para terminar de falar os relatos dela, então a gente combinou de fazer essa live aqui. Agora é só esperar a Elizabeth entrar. Alguém tem algum relato, alguém tem alguma coisa aí, comenta aí posta aí no comentário de alguma situação assim incrível, sabe? Tipo, falou assim, Então, meu Deus, aconteceu isso comigo. então, falando sobre a convidada, a Elizabeth, a gente se conheceu também pela internet, né? Assim como o Léo, nós todos aqui estamos nos conhecendo mais virtual, né? Bem tipo era de aquário, né? E daí a gente um entrou em contato com o outro, né? Através de lives mesmo, né? E todos nós somos terapeutas, né? Então, a Elizabeth, ela é taróloga, o Léo é terapeuta holístico também, né? Eu também. E a gente está se conhecendo. E acontece, né, Léo, da gente conhecer muitas pessoas, atender muitas pessoas que estão nesse processo de despertar. Fiquei sem som. Fiquei sem som. Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Não, é que a Elizabeth Ah, está no voltou, WhatsApp voltou. ligando, e como não dá para eu atender o WhatsApp por Ah, causa tá. daqui, agora eu não sei como que eu faço para falar com ela. Ela deve estar assistindo, eu acho, né? Para ela poder entrar. Elizabeth, se Será você que ela não estiver consegue? se você estiver assistindo, a gente está te aguardando. A gente está aqui conversando um pouco até que você chegue. Você não tem o WhatsApp no computador? Eu não deixei meu computador aqui. Então, se vai conversando aí, eu vou pegar meu computador, que talvez seja melhor. Ok. Tá bom? Então, Com pessoal, licença. pessoal, ontem eu fui conversar com uma pessoa sobre fazer a live, como ela pode agregar, né, para ajudar as pessoas no despertar. E era uma conversa rápida, e ficamos 2 horas conversando, e eu falei para ela, nossa, e tem conteúdo para muita live. E ela falou assim, calma, vamos com calma. E eu estou percebendo que tem muita gente, tem muito conteúdo para compartilhar, e a gente não tem espaço, como eu estava falando antes. Então, se alguém tiver alguma história aí interessante e queira compartilhar aqui nos comentários, e para a gente depois chamar e participar aqui com a gente. Eu até falei com a Leila assim, eu tenho histórias de viagem, sabe? Um dia eu podia fazer uma live aqui com a Leila só sobre a viagem da Índia, por exemplo. A primeira vez que eu fui, tudo aconteceu. Quando eu fui para o Arizona também, sabe? Eu
Eu me lembro de uma noite no Arizona que o pessoal falou assim, ó, 18 horas, todo mundo descansa, quando for 23 horas, todo mundo sai para se reunir lá fora. Eu só me lembro de abrir a porta do quarto, fechar e pensar assim, nossa, vou perder o horário. Quando eu acordei, eu estava deitado na piscina, lá no banco da piscina. Então, tipo, como é que isso aconteceu, né? Eu me lembro também que eu estava sentindo muita dor numa noite lá naquele hotel, no Arizona. E aí eu pedi, Deus, por favor, tô cansado, deixa eu dormir. Aí tava doendo muito o meu corpo. E quando eu abri o olho, eu tava de joelhos e todo torto assim. Eu falei, meu Deus, como é que eu tava dormindo? Já tô de joelho aqui. Ah, aquele lugar lá tem uma energia muito forte, muito forte. E tem outro, me levaram para o aeroporto de Sedona para ver a cidade lá de cima, sabe? E é bem bonito. E eu vi vários tipos de seres assim, comecei a ficar em pânico, porque eu nunca tinha visto aquilo. E assim, por que que eu estou contando essas histórias para vocês? Porque quando a gente vai despertando, a gente vai cuidando do nosso interior, a gente vai olhando para dentro, a gente desperta mais. Então, assim, é, eu, por exemplo, quando eu comecei a despertar, muita coisa me dava medo. E eu acho que quando criar uma rede de suporte para as pessoas, né, para dizer assim, ó, vai com calma, é normal. Tenho a Dream falando, tive uma experiência muito forte entre os meus 7 e 8 anos. Vi um ser muito brilhante, uma luz muito forte. Me assustou. Eu tô aqui arrumando aqui, ó, a iluminação aqui para não ficar muito escuro, desculpe. Muito Aí grande. depois podia chamar para contar pra gente essa história, né? Como é que foi? Você tá conseguindo ver aí? O pessoal tá comentando, compartilhando aqui pra gente as histórias. Uhum. E aí, eu me lembro quando o primeiro dia, vamos fazer a primeira visita na Cathedral Rock. Aí vamos, o meu carro, tá todo mundo assim, ó, com música alta, tá? Do nada, eu chorei desesperadamente e eu não conseguia parar de chorar. E eu gritava, "Ah!" E eu ria ao mesmo tempo, porque eu falei assim, isso não é meu. Aí uma moça que estava ao meu lado botou a mão nas minhas costas e falou assim, é normal, todo mundo já passou por isso. É saudade, é cura, deixa rolar. Eu falei, mas eu não quero parar. Então, assim, é muito legal compartilhar isso, porque pode acontecer com todo mundo, né? A Cristiana Cordeiro disse, vi muitas naves ao longo dos anos. Né? Essa coisa de nave também podia marcar um dia para falar, né? Eu já vi também. E a Elizabeth? Então, meu computador demora um pouquinho para abrir aqui, ele tá ligando Ah, aqui. tá. Aí eu tô aqui falando. Ó, eu me lembro que na Índia, Deixa eu ver se eles. é, eu, eu tô aqui falando com o pessoal por enquanto que a Elizabeth está entrando. Eu me lembro que na Índia, o guia, me falaram que eu não poderia falar sobre espiritualidade com o guia, porque lá eles têm. Ó, Ah, ela entrou. Pronto, depois eu continuo. Ah, Terri! boa noite, Boa bem-vindos. noite! Eu participei na minha página, já convidei toda a gente que eu podia e é muito bom estar aqui convosco. Boa noite. Nós aqui te Boa agradecemos. noite, Léo. É um prazer estar com você. É, eu sei que a Leila, depois de nós falarmos, eu tenho senti-me muito bem e até que no direto eu falei. Eu falo da Leila a toda a gente desde esse dia. Gratidão. E eu acho que tenho amigos meus a ver. Já está a subir, já está. Eu mandei os convites agora. Eu liguei para si ainda agora, porque eu não encontrava. O vídeo foi abaixo, não foi? Então, é porque deu problema aqui na internet, que eu estava no meu consultório e o Instagram não estava pegando. Eu tive que sair da live e voltar. Daí eu mudei no como. Ah, é que eu pus o link nas páginas, mas já não é o mesmo, pois não? Já não é o mesmo link. Mas eu acho que aparece ali no history lá que você está numa live, daí eu acho que o pessoal vê e entra, né? Agora, o Léo estava a falar sobre o despertar das luzes. Eu tive, quando eu tinha 20 anos, até aos 27, eu tinha vergonha de contar isto, eu nunca contei isto a ninguém. Por onde eu passava,
Isso aconteceu-me até num hotel em Lisboa. Eu via luzes e as luzes começavam pequeninas e depois começavam a crescer e hipnotizavam-me a um ponto que eu perdia noção do andar. Punha-me a andar ao encontro delas como um chamamento, mas só eu é que via. Isso é o quê, Era, Léo? então, era Você exatamente vê isso que eu luzes? falei, assim. Eu ia falar exatamente isso, porque rápido antes de eu falar, ela completou o que ela viu quando ela tinha 7 anos. Ela ou ele, desculpa. É muito forte, como se visse a Nossa Senhora, mas de um tamanho de uma criança. Só sei que tapei a cabeça com cobertor para adormecer mais rápido. A gente é treinado a imagens, né? E simbolicamente, eles vão mostrar aquela imagem que te acolha, que te deixe tranquilo, não te dê medo, né? No início, depois o bicho pega. Então, o que eu ia falar é justamente isso, Elizabeth. Eu sempre achei que tudo era todo mundo fazer igual. Quando eu despertei, assim, para seres de luz, espiritualidade e ver o mundo de uma outra forma, eu achei que todo mundo fosse igual, mas eu falei assim, você está escutando que aquela luzinha está falando comigo e ninguém estava vendo a luzinha, ninguém estava escutando nada. Não. Tem luzinha que tem todo mundo vê ao mesmo tempo, mas tem umas que é tua, que é contato com você, exclusivamente com você. E conversa porque elas conversam com você. É muito interessante isso. No começo eu A saía maior, correndo. Léo, Leila, a maior que eu vi foi em Praia de Santos, em Brasil. A Praia de Santos é perto de São Paulo, não é? É. Uhum. Sim. E então a minha irmã biológica, que eu fui lá à procura dela, ela tinha uma casa de praia aí nessa zona. E há uma noite que eu vou sozinha para a praia. E andava toda a gente à minha procura. Eu perdi a noção do tempo. Eu vi uma imagem no mar, dentro do mar, que ia até ao céu. E era como uma Nossa Senhora branca. Mas ela era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que hipnotizou-me. Eu estava ali noutra dimensão, noutro mundo, noutra realidade. E andava tudo à minha procura, pensando que eu me tinha perdido. Mas eu perdi a noção do tempo, eram muitas horas que eu lá estive. E a última vez que eu vi uma luz grande, 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 até ao céu, aí com 2 metros de largura, da cor rosa, pink, aquele rosa forte, rosa com vida, foi no dia que morreu meu marido. Olha, No momento em que a legista anuncia o óbito, eu estava à porta de casa, estava lá as polícias todas, estava lá aquilo tudo, e eu estava assim, a médicas aparece, começam por me dar medicação, eu rejeito, e ela diz, tem que tomar isto. E eu disse, mas diga-me, o meu marido está vivo. E ela respira fundo, cala-se e diz, não, é cadáver. E nesse momento eu dei um grito e caí no chão, porque eu tinha esperança que ele só tivesse ferido. E nesse exato instante eu vi uma luz, aquela luz assim, parecida com isto, mas com vida, como se fosse viva, atrás da médica até ao céu e larga, como dois homens, larga. E eu entrei em parafuso e disse assim, ai que lindo, ele já está aqui em espírito. E a médica disse, você está a alucinar. E eu fui insolente e disse, não estou nada a alucinar, vocês não percebem nada. E as lâmpadas da rua fundiram-se todas, os candeeiros. Pum, 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 fundiu tudo. E só eu é que vi. então, Caramba. sabe assim, claro, a gente vai, todo mundo vai conversando aqui, né? Nós, assim, a gente não é doutor nesse assunto, eu acho que ninguém é tanto assim, né? Claro, Não, claro. a gente só Eu tá. tenho
A impressão que eu tenho, assim, de você é que você tem uma... Você, lembra que, acho que no teu atendimento a gente conversou sobre isso, você tem uma energia muito forte. E eu sinto em você uma energia forte, essa energia tipo de extraterrestre, sabe? O Léo, inclusive, faz parte do Instituto Gilda Moura, talvez saiba até explicar um pouco melhor isso, porque com a Elizabeth acontecem fenômenos, muitos fenômenos mesmo, né, Elizabeth? Comigo também aconteceram alguns, mas eu tenho a impressão que com você é mais ainda, né? E Mas, eu ó, acho Leila, que é multidimensional, né? Você acessa outras dimensões paralelamente, assim, simultâneo aqui, né? Então parece que você está vendo várias realidades ao mesmo tempo, né? Tem esses contatos, né? ó, Leila. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma televisão ligada, um som aí? Ai, desculpa, que eu fui distraída. Já está. Eu tenho outra coisa antes Tá, que eu me outra esqueça coisa. e depois eu não chateio. Eu não chateio. Três Nada. meses antes, 3 meses antes do meu marido morrer, há um sábado que eu estou na casa de banho, eu fui à casa de banho e aconteceu que vi um ovo rendado, é como se fosse espiral assim, deste tamanho, vi um desta cor e um da cor do ouro. Eles eram energia assim, em espiral, ovos, como se fossem ovos de pato, do tamanho dos ovos do pato, e havia um dourado e um desta cor. E eles estavam a tocar-se, e aquela imagem era tão linda, tocavam-se, dançavam, e eu fiquei hipnotizada. E de repente eu ouço o Pedro chamar-me: Amor, amor, estás bem? E eu: Porquê? É que estás aí há uma eternidade, eu preciso ir à casa de banho. E eu disse: Vai à outra, não me chateies. E eu digo assim: Mas o que é aquilo? Aquilo era luz, era da forma do ovo, era translúcido, em espiral, mas eu às vezes ouço falar de ovoides. E eu acho que aquilo não são ovoides, porque era bonito, era tocante, parecia que dançavam, faziam isto. Tipo orbes, né? O que é isso? Então, se eu não me engano, orbes são espécies de sondas, né, de naves extraterrestres e extradimensionais, né, ultradimensionais, né, que vêm às vezes até algumas pessoas. Normalmente essas pessoas que recebem essas visitas dessas sondas, desses orbes, são pessoas que têm ligação com esses seres, né, que têm essa energia meio extraterrestre, né, entre aspas, né. Eu acho que o Léo talvez até saiba um pouco mais sobre isso, né, Léo? Deixa eu falar só uma coisa. Eu não faço parte do Instituto Gilda Moura, tá? Eu conheço quase todo mundo do Instituto. Faço parte do grupo do WhatsApp. Minha voz está voltando, né? Estou Tá escutando o com retorno aqui. Está boa? Bem, eu digo o seguinte. Eu comecei a chamar de espião. Vocês estão me vendo? Sim, sim, Vocês estão me vendo? sim. sim. A gente está te vendo, Léo. Eu acho que é o sinal dele, da internet dele, que está fraco, eu acho, e daí está caindo, né? Ah, Aham. Acho que... Léo, está tudo bem? Tá, voltou. Olha, esses contatos aqui que não querem deixar a gente me falar. Eu contei uma história, acho que não sei se foi na live da Leila, eu fui para o Nordeste no começo do ano e tinha umas bolas de sabão que ficavam em volta de mim. E depois até no Flávio Vale alguém confirmou que no mesmo lugar viu a bola de sabão. Quando acontecer isso de novo, você tem que conversar. E quando eu perguntei, não respondeu e foi embora, eu entendi que estavam tomando conta de mim, da minha energia, porque eu estava entrando em meditação. Então, é como se fosse assim, você é uma bola de energia, deixa eu ver que energia é aquela ali que está aumentando. E aí ficam em volta. Então você deveria, na minha opinião, não sei, não sou expert, e se eu tiver alguém aí que possa compartilhar o conhecimento, mas você sempre vai ter contato com isso, você sempre, e é por isso que essas lives são interessantes, porque quanto mais você despertar, quanto mais você aumentar a sua frequência, maior o contato. O contato fica muito forte.
Mas eu Então, acho não que é. essa luz, esses seres estavam-me a energizar para o que vinha, porque passado 3 meses aconteceu aquilo. O meu marido morreu. Então, mas o que eu estou falando, você tem que da próxima vez você tem que perguntar. Se não responder você, porque eu acredito nisso, porque me ensinaram. Tudo que aparece pra gente pertence a gente, para o Ok, nosso aprendizado, entendeu? Agora, você entendi. sempre tem que estar perguntando, porque às vezes é uma outra energia querendo bisbilhotar a sua energia, Mas entende? era lindo, aquilo era lindo, muito Posso, lindo. isso que você falou, muito engraçado, porque uma pessoa veio conversar comigo essa semana online, e eu falei, ó, tô mandando 3 ETzinhos para eu falei, porque quando eu comecei a fazer tratamento de cura, quando uma senhora estava indo embora, aí falou assim, fala com ela que 3 ETzinhos pequenininhos vão ficar na casa dela trabalhando cura com ela. Aí tem que perguntar se pode. Aí eu pergunto, ó, estão falando isso, pode? Aí ela falou, se é de cura, pode. Então, assim, talvez a sua egrégora mandou alguma energia para te preparar para o que ia acontecer, entende? Eu estou contando dessa forma para as pessoas não sentirem medo, porque esses fenômenos acontecem muito. Mas não faz medo. Tem uma pessoa aqui que escreveu aqui, ó, Cristiana Cordeiro, no Carnaval 2010, eu morava aqui na roça. Faltou luz sem ter chovido. Um casal de amigos estava aqui. Nós sentamos na escada e contemplamos o céu. Vimos um fenômeno muito interessante aí. Tem um monte de gente fazendo os seus relatos. Naquele quadrante surgiram flashes de luzes brancas à direita e da esquerda, da direita para a esquerda, como se estivessem tirando fotos lá de cima, entre É. flashes e naves. O Paulo Dias, a É meu Elizabeth tem amigo. centenas. A O Elizabeth tem Paulo Dias é centenas de meu histórias amigo. para contar. Então vou fazer o seguinte: eu vou ficar quieto e a Elizabeth, como convidada, vai falar agora. Eu, em 1976, eu fui internada num sanatório. Eu tinha tuberculose. Sanatório em português é a doença dos pulmões. Ah, É, é onde se cura as doenças pulmonares. ah, E, e aquilo era um hospital muito grande. Eu tinha 13 anos. E eu lembro-me num dia de junho, do último dia, eu lembro-me do dia, foi 30 de junho. Eu vi muitas luzes no céu, mas eram naves. Elas tinham a forma, bom, assim, meia dança. Não era uma forma geométrica pura, tinham assim uma cúpula e muitas luzes de todas as cores em arco-íris e fugiam a uma velocidade, mas não era como um avião, elas estavam aqui, depois estava aqui, depois estava aqui, depois estava assim, depois fazia assim, depois fazia assim, e estavam ali a brincar ao pé de mim. Eu tinha 13 anos. Isso eu tenho a certeza que eram OVNIs. Mas O Paulo Dias então, conhece-me há dizem, mais de 20 anos. E ele, às vezes, quando eu estou aqui sozinha, ele visita-me e estamos a conversar. E eu falei de vocês a ele. Ele também é um ser muito especial. Só que ele não gosta de falar, porque ele também é muito intuitivo. Ele aprendeu comigo a ler cartas, ele é muito bom. Mas ele, portanto, não está à vontade com as câmaras, não quer, eu tenho que respeitar, mas ele é muito bom, é um ser muito iluminado, sim. e tá aí É, com é. você? O Paulo, se você falar de segredos de Fátima, situações de Fátima que você queira saber, ele sabe tudo como um padre. Ele é de um conhecimento teológico fora do comum. Ele sabe nos dizer de A a Z toda o mistério de Fátima. O Paulo está Sério? sempre em Fátima. Vamos Todos falar os para ele meses ele vai a participar. Fátima. Vamos falar para ele Ele está aí, Paulo Ele quer Dias. entrar? Chame-o. Mande-o entrar, que ele entre. Fala para ele mandar o convite, que daí eu aqui eu aceito. não foi Ele, o que, É só ele se não ele falar me foi que o que escrever falou? clica convite, ali que ele quer participar da live. O nome dele é Paulo Paulo Dias. Dias. Deixa eu ver Acho que se é o 6678, não é isso? Que ele disse. Paulo Sérgio Dias, vou aceitar. Uhum. É maravilhoso, porque tem muito que possa interessar ao mundo. Você, Léo, e você, Leila. Olá!
Cadê ele? Olá, Paulo. Estás ao contrário. Tens a câmara do homem. Olá. Boa noite, Paulo. Tem que ficar perto do modem, do Wi-Fi, que daí fica melhor o vídeo. Paulo, fica à vontade. Tá em casa, Paulo. É um bate-papo. Relaxa. Acho que ele está se Paulo, tu preparando. ligaste a câmara, mas a gente não vê a tua Ele cara. tá comendo. Acho que ele Não, tá Ó, comendo. Paulo. eu acho que ele mandou o convite e eu não tinha aceitado ainda. Ele não viu que a gente já aceitou o convite. Deve Olha, ser. olha, Paulo. Peço desculpa. Olá, Paulo. Eu estava aqui. Tu Olá a todos. não está a passar na minha página. Não está. Estás à vontade. Sim. Somos só 48 pessoas. Uhum. Não, não é nada disso. Não, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Não estava à espera, não é? Isto foi de repente. Não, mas eu tenho histórias também interessantes para contar. Histórias como, por exemplo, num certo dia eu O fui ao zumbido. Santuário de Fátima de madrugada. Este menino ouve muitos zumbidos no ouvido. Sim, tenho o zumbido já há 3 anos e tenho uma audição que capta sons que as pessoas não captam, mas também não consigo ouvir o que as outras pessoas ouvem. E é complicado. Mas talvez o grau de sensibilidade está muito elevado e eu tenho muitas dificuldades em conseguir ter equilíbrio derivado daquilo que eu ouço, não é? É um ruído fora do normal. É um ruído fora do normal. Mas eu estava a contar uma história que na minha ida ao Santuário de Fátima eu fotografei a Capelinha das Aparições e vi depois na foto, porque eu pedi sinais e vi a imagem do arcanjo, tinha cerca de 3 metros e ele situa-se, era o arcanjo Gabriel. Ele situa-se por trás, portanto, dentro da capelinha, e ele está virado para Nossa Senhora. Portanto, foi uma imagem incrível, luminosa, enorme, uma projeção enorme, tal como depois na vinda manifestou-se uma bola de verde enorme no céu. A Rafael manifestou-se ali. Eu pedi esse sinal e eles deram-me os sinais, não é? Eles deram-me, foi uma coisa poderosíssima, não é? E pronto, para já é o que eu me lembro, mas tenho uma série de histórias para contar, mas agora de repente, mas sim, muito interessante. Aquele local de Fátima é muito poderoso, tem uma energia incrível, Tu estavas lá quando lá estava o Papa, há 2 anos. Estava, sim, estava. Eu vi-te Estava. na televisão. Sim, eu estava perto do Papa. Eu estava perto. Não tem nada a dizer quanto ao Papa, não é? O João Paulo Olha, II foi realmente grande. Mas diz aqui à O grande Leila Papa da Igreja. e ao Léo, qual é o terceiro segredo de Fátima que, segundo a tua perspectiva? Conte para nós. A terceira profecia, eu vou-vos dizer uma coisa. A Lúcia, infelizmente, eu sou católico e não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Mas infelizmente, quem serve a Igreja Católica não está a servi-la bem. E portanto a mensagem de Nossa Senhora em 1917, em outubro, foi não ofendeis mais ao vosso Pai, que está muito ofendido. E a Igreja tem os dias contados. É claro que os padres e papas e bispos nunca, jamais iriam falar sobre isto. E a Lúcia, a vidente de Fátima, foi tirada. Aquela mulher mais velha que nós conhecemos não era vidente. Aquela mulher foi posta lá como estratégia política. A família não a reconhecia, a família já não a reconhecia, e quando lhe perguntava alguma coisa ela dizia: já passou tanto tempo, não me lembrava, porque não era aquela pessoa. E portanto, porque ela não se poderia revelar essencialmente. É verdade que a terceira profecia de Fátima vai focar no Apocalipse da Bíblia, é um facto. Mas essencialmente a queda da Igreja Católica. E aquilo que irá acontecer. Diz, Léo. Desculpa interromper, mas eu acho que não é só a Igreja Católica, não. Eu acho que as religiões, todas elas, porque assim, a entidade que eu recebo, que eu incorporo, pediu para dar um recado, que se as casas, as igrejas religiosas não se atualizarem em relação aos seres, é como se não tivesse mais um contato forte. E aí vira o ser humano, aí vira o homem querendo administrar uma religião.
Desculpa interromper. Sim, sim, sim. E uma das coisas que Nossa Senhora disse foi a mistura da Igreja com a política, ou seja, da Igreja, sim, exatamente com o sistema político, foi o maior erro da Igreja Católica. O Ronald Reagan, na altura, instituiu, portanto, o Papa como o ministro, não é? Ministro. A partir dali foi uma, digamos, uma aliança entre a política e a religião. E isso acabou por não ser benéfico, não é? Não foi benéfico. O que vem a seguir é o oitavo rei, não é? O próximo Papa será o falso profeta que vai anunciar a vinda do Anticristo. Infelizmente vamos passar por situações muito complicadas. Temos agora o povo, eu não queria aqui estar com uma atitude aparentemente racista em relação ao povo muçulmano, que vão ser para mim, o chicote de Satanás no mundo ocidental. É uma questão de tempo. Abriram portas para que isso acontecesse e para que se cumprissem as profecias bíblicas. Agora, 80% da Bíblia é realmente escrito, digamos, e conduzido por Deus, e 20% é falseado. A grande religião realmente era a seita do Nazareno, de Jesus Cristo, onde depois o sistema romano, o Império Romano, comercializou e estava a perder credibilidade, e tiveram que ir pelo lado da religião para novamente conquistar e manipular as pessoas. Portanto, é o que se passa, não é? Porque eles perceberam que o ponto fraco da humanidade é um pouco por aí, não é? Como é que as coisas funcionam. Já agora, Salazar em Portugal, no sistema fascista, por isso é que fala-se também mal daquilo que aconteceu em Fátima. Eu acredito na aparição de Nossa Senhora, acredito no milagre do sol, mas há ali muita conspiração à volta relativamente àquilo que é o fenómeno de Fátima, quando Salazar precisava de reconquistar o sistema político e então usou-se do clero. Portanto, há ali muita coisa. Sim, eu acredito no fenómeno, a energia está lá, agora há muita coisa que foi desviada, não é? Desviada e mal contada. É como tudo, né? A política e a religião, né? Querem ter o controle, né, da humanidade, né? E daí eles mostram o que é conveniente para eles assumirem o poder, o controle sobre nós, né? E esconde a verdade de nós, né? E isso só que está chegando num ponto que eu acho que vai ter uma interferência, uma interseção aí dos seres de luz, né? O nome que cada um dá, a gente não sabe exatamente, que são seres extraterrestres, multidimensionais. Talvez eles vão começar a interferir nisso, né? Porque, de alguma forma, tanto a política como a religião escraviza, né? Nos escraviza aqui, né? Escondendo Sim. de nós a verdade, né? E agora está chegando um ponto que eu acho que, por exemplo, uma vez eu vi algum documentário, algo falando assim, por que Fátima, por que a Virgem apareceu em Fátima para 3 crianças simples e não apareceu para um Papa, para um presidente, para alguém importante? Isso é importante. Né? Mas isso aí é importante porque isso torna mais credível a aparição. Não tendo aparecido a ninguém, portanto, o clero, torna mais credível. Porque eu creio que as crianças falaram a verdade. Se tivesse aparecido um Papa ou um Bispo ou não sei o quê, já poderia ser manipulação. Assim começou de uma forma mais simplista. E não só. As crianças também eram puras. Eu vou recordar que o Francisco era um miúdo com 9 anos de idade. E naquele tempo, o miúdo com 9 anos de idade guarda cabras. Não tem a mesma capacidade que o miúdo hoje de 9 anos, com acesso a tudo através das mídias, não é? Portanto, a inocência daquela criança era muito maior que a inocência de uma criança dos dias de hoje. E quando perguntaram a Nossa Senhora se aquele miúdo ia para o céu, ela dizia, neste momento não vai ter que rezar muito. Ou seja, o miúdo daquela idade, com 9 anos, já não era nada inocente. Imagina as crianças dos dias de hoje, não é? E então aquela criança não via nem ouvia. Ele não via nem ouvia, mas ele rezou. E a rezar, elevou-se a vibração, não é? E já conseguiu ver e ouvir. Portanto, chegou a esse estágio. É importante percebermos que a oração funciona. Funciona, exatamente. E quanto à Jacinta, sim, era uma miúda com um feitio muito complicado, mas ela era altamente intuitiva, naturalmente, mas era a mais purificada dos 3. Ninguém gostava de ouvir, porque ela era ceifadora a falar. Ela não dizia aquilo que as pessoas gostavam de ouvir. Era aquilo que precisavam de ouvir.
Quanto à Lúcia, foi um mistério, não é? Foi aquilo que nós falámos, um mistério. Eu Não creio é que as três porque crianças podem. Não, 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 não. Vocês vão ver a morreram morfologia daquela as criança, Lúcia, em as três 1917, e a morreram logo. morfologia da senhora, espera, da senhora de idade não tem nada a ver. As morfologias são totalmente diferentes. Só se deixa enganar quem quiser. E levaram a Lúcia, já em 2000 e pouco, ao sítio, ao local da Doca do Anjo, em Fátima, e perguntaram, os jornalistas perguntaram-lhe assim, então, já tinha saudades deste sítio, o que é que acha? E ela, está tão diferente, já não me lembrava disto. Ela nunca lá esteve, aquela mulher. Ela nunca esteve, não era a Lúcia. Ela inventou para ali uma coisa qualquer. É uma Mas farsa. é triste. Mas as pessoas não podem confundir uma coisa com outra, que é, existem muitas mentiras, e estas mentiras criadas de forma, ou seja, meias verdades e meias mentiras, mas nós não nos podemos enganar que há um caminho que é o caminho certo, não é? E esse caminho certo passa, no fundo, a maior religião do mundo é o amor. E é essa sim, de facto. Não interessa eu ir à igreja todos os fins de semana ou rezar muito se a minha atitude na rua é miserável. E, portanto, é por aí que as pessoas têm que refletir e não é discutirem as religiões, não é discutirem, mas sim fazerem um autojulgamento e perceberem o que é que elas realmente são e o que é que devem mudar. Porque aí, eu, por exemplo, aqui há uns dias atrás, uma pessoa amiga minha dizia-me assim, Paulo, eu estou muito mal, eu acho que eu tenho que procurar um psicólogo. Eu digo assim, os psicólogos neste momento é a mesma coisa que andar de carroça de bois. Eles entendem muita coisa, mas é preciso um terapeuta holístico. Porque senão as coisas não se resolvem. É preciso cirurgias espirituais para desbloquear coisas que os psicólogos jamais na vida vão conseguir fazer. Nem psiquiatras, nem psicólogos. E isso é fundamental, as pessoas perceberem hoje em dia que nós estamos 2 passos à frente. E não vamos estar a usar não vamos estar a usar material de guerra do século passado. Portanto, as pessoas têm que evoluir. E um psicólogo que é psicólogo deve realmente instruir-se na parte holística para conseguir ajudar realmente as pessoas. Seria legal se fosse tudo junto, né? Se todo mundo não, tem que ser tudo junto. E eles têm que ter essa percepção. E infelizmente tem eu fui conversar com uma pessoa que é psicólogo, não é o meu psicólogo não, tá, gente? Meu psicólogo é bem antenado e conectado com isso. Uma outra pessoa, e ela falou assim, eu não acredito que você trabalha com cura e aquelas curas todas que aconteceram no seu espaço de cura não aconteceram. Aí eu falei, mas os médicos das pessoas confirmaram que elas estavam curadas. Não fui eu, foram os médicos. E elas voltaram para falar que estavam curadas. Então aí fica essa briga, tudo é disputa, tudo é poder, tudo prende a gente, né? Religião prende a gente, política, como a Leila falou, e quanto mais eles colocarem a gente preso, a gente não desperta. A comparação, competição, né? Todas essas coisas nos prendem. Eu acho que esses seres, eles apareceram, assim, por exemplo, as crianças, mas pode aparecer, não importa a idade da pessoa, talvez, é o nosso chakra cardíaco, é o nosso poder, o nosso amor interno, é a inocência, a bondade, a empatia, todas as virtudes, né, que a gente conhece. A pessoa que tem isso em si consegue se conectar com esses seres, porque eu acredito ali que naquela região ali deve ter talvez algum templo etérico ou alguma nave, ali deve ser algum portal. Só que para conseguir ter essa comunicação com esses seres, tem que ser pessoas que tenham o coração puro, né? Por isso que Jesus falava assim, deixai vir a mim as criancinhas, pois delas será o reino dos céus. Ele não estava se referindo somente às crianças, mas sim àquelas pessoas que têm o coração puro, né? Que têm a inocência, né? Que têm a bondade, a inocência, as coisas daí. E é isso que com esses seres, né? E é isso que querem tirar da gente, a nossa pureza, mesmo sendo adulto. Sim, sabe? Mesmo sendo adulto, mesmo tendo que trabalhar, e querem que a gente esteja armado o tempo todo. Eu posso contar aqui uma coisa que eu contei na live, uma live que eu fiz minha, porque a Elizabeth falou da Luz e o Paulo falou de Gabriel. Eu tive uma experiência quando eu comecei a trabalhar, atender com terapia holística, eu estava atendendo uma mulher e tinha uma luz em cima dela, uma luzinha. Aí eu falei, a luzinha é dela. Só que a luzinha foi aumentando, aumentando, aumentando. E eu estava começando a ver tipo um anjo. Aí eu falei, tá na minha casa, eu tenho que perguntar quem é. Aí eu falei, quem é? E ela chorando, contando a vida dela, e eu mentalmente perguntando pro ser, quem é? E ele disse, eu sou o arcanjo Gabriel.
E aí eu comecei a chorar, porque Arcanjo Gabriel na minha casa, e eu fiquei assim, e aí eu falei assim, como eu posso saber se é o Arcanjo Gabriel mesmo, né? Ou a gente sabe que é um fractal, não é o Arcanjo Gabriel, enfim, alguma energia representando. Aí você fala com ela, com o acidente, quando ela tinha 8 anos, eu estava ao lado dela e falei assim, você sofreu um acidente com, acho que 8 anos? Ela falou, sim. Aí eu falei assim, o Arcanjo Gabriel falou que estava contigo. Aí ela começou a chorar, porque ela falou assim, ele sempre está comigo, Léo, o Arcanjo Gabriel está comigo. Então, assim, eu achei aquilo lindo, um atendimento, uma energia que era uma bola, se transformou num ser alto e pediu para entrar em contato com ela e explicar para ela, eu sempre estou com você. Ó Léo, e Leila, e Paulo, eu há 20 anos atrás, numa passagem de ano, eu fui ao prédio de baixo, onde só eram estudantes. Era passagem de ano e eu passei por lá para beber um copo. E nas fotos todas tiradas, quando me vieram entregar as fotos, ou que as fui buscar reveladas, havia uma luz em cima da minha cabeça em todas as fotos tiradas no escuro. Que interessante, né? Eu acho que talvez estava Interessante. mostrando o teu campo energético, né? E outras vezes, quando estou em anos aqui em casa e que eu estou a cortar a carne ou a cortar o bolo, aparecem coisas na minha mão. Nunca, não te lembras, Paulo? Nos anos da Laura, as minhas mãos ficaram muito vermelhas, que não pareciam, não parecem as mãos minhas, não parece? Não é, Paulo? Sim. É verdade. Uma vez a Beta estava a fazer as cartas na casa dela e eu senti uma energia a passar por cima de nós e foi ao candeeiro e fundiu a lâmpada lentamente. Foi uma coisa incrível. Puxa, Foi já assim, tinha esquecido. lembrei-me disso agora. Mas Lembrei-me depois disso, foi a lâmpada interessante. voltou. A lâmpada voltou ou Não, não voltou? não voltou Então, não, assim, essa fundiu-se. dizem que as pessoas, assim, que têm essa energia que é extraterrestre, assim, ó, tem essa questão das coisas eletrônicas e tudo que é elétrico, né? O campo afeta, né? É. Eu lembro, assim, para mim, sempre as minhas televisões, sempre, desde pequena, elas ficam a imagem verde ou azul e daí estraga. Sempre foi assim, sabe? Tanto que hoje eu nem tenho televisão, assim, eu só tenho no meu quarto e fica mais desligada do que ligada, porque ela dá problema, né? E já percebi, às vezes, no meu grupo de oração também, às vezes, se a gente se reúne, por exemplo, e começa e eleva a frequência ali, as luzes começam a piscar e, às vezes, dá pane nos aparelhos eletrônicos, né? Dizem que é porque, eu acho que a gente começa a emanar, né, um sinal, alguma energia, um sinal que eu acho que conecta com os seres, né? E eles acho que pensam que a gente está passando um sonar para eles, alguma coisa assim. Leila, eles se aproximam de nós e é muito forte a energia deles, né? em momentos de 2 cirurgias a mim, eu saí do corpo. Quando? Quando eu fui Cirurgia. operada ao lúpus, cirurgia, a sala estava cheia de luz e eu disse à médica, nós não estamos sozinhas, você sabe que aqui está a minha equipe espiritual. Você vai ser guiada, as suas mãos vão atuar em mim, mas não é você que opera. E ela sorriu e disse-me, eu sei. E a última operação foi ao pé, e aí quando deram a anestesia, eu saí, vi tudo o que se passou naquele bloco, sei os nomes dos mortos. O que mais me chocou foi o rapaz que chegou já morto e eu vi-lo ao meu lado e vermos o cadáver dele. E o stop que me deram quando eu estava a ir longe demais. Eu contei isso ao Paulo. Lembras-te, Paulo? Lembro. E os médicos ficaram impressionados por como é que tu sabias aquilo tudo. Não é? E pediram-te para não falares mais nada, porque eles estavam a ficar constrangidos, não é? Porque ela viu tudo o que se passou dentro do bloco, parecia uma oficina de pessoas, não é? A serem operadas. E é assim que eles fazem. Foi muito, muito interessante. Muito interessante. Vocês querem que eu fale Ela viu nisso ou não? Falámos Fica à nisso noutra vontade. live? Fica à vontade, tô adorando isso aqui. Posso falar, Tem que ver Leila? com a Leila, que a Leila que Você é é... a nossa convidada. Você e o Paulo É são assim. nossos convidados. Eu e o Léo só vamos ouvir, né?
Quando você Eu, fechar, eu, a gente fala. eu estava no bloco operatório a história é que eu tive um dia marcado para entrar e quando eu já ia para entrar no bloco, há uma médica que foi ao pé, foi ao osso do pé. E a médica veio e disse-me, hoje não é operada, para trás, vai fazer antibiótico porque senão isto não vai correr bem. E depois voltei 2 meses depois. Nesse dia era para ser anestesia local, mas eu não aguentei. Eles estavam a começar a operar e eu sentia as dores. Então deram-me anestesia aqui e aqui. E eu fui embora. De repente, a primeira imagem, vejo-me a mim numa coisa tipo robótica, não é? Uma coisa robótica, assim, umas posições esquisitas. E não gostei. Estou a olhar para mim e digo assim, olha, eu tenho mais que fazer. E começo a andar livremente e começo a ver aquilo, era uma fábrica. Então vejo uma cesariana em que morrem mãe e filha. A jovem era uma jovem, loura, e a bebê, vi todo o processo de tentativa de reanimação, pronto, perdeu, e meteram coisinha e foi lá para a outra sala, né? Foi a primeira, fiquei assim. Depois havia uma idosa, que estava a ser operada o intestino, também a perderam. Também vi, mas até ali, pessoas estavam naquela sala, ver pessoas morrer, para mim estava a ser normal. Eu não tenho medo nenhum da morte. E vi a reação dos médicos a trabalharem e também se nota que eles ficam tristes quando perdem alguém. Vi isso tudo. De repente, eu vejo uma coisa que é preciso calibrar, que é quando a pessoa entra na emergência, o corpo passa por uma espécie, e eu estou-vos a falar com os olhos espirituais, eu não vi isto acordada, eu vi isto com os olhos do além. Ok? Estão a entender? Sim. Então eu vi uma cama, uma coisa assim, e outra coisa assim, né? E ali o corpo passa por uma transição que passa para ali, sem mãos humanas. É uma coisa que mete uma pessoa para meter numa máquina, para passar num túnel, numa máquina que vai ver o corpo todo a fundo. E o rapaz tinha uma camisa verde aos quadradinhos brancos, e eu estava aqui, e ele estava aqui ao pé de mim. E o corpo estava ali. Agora posso falar um palavrão, porque foi o que ele disse. E ele diz-me assim, olha, estou fodido. E eu disse assim, opa! Eu tinha um olho ao pendurão, estava com o crânio todo desfeito. E eu disse assim, o que é que te aconteceu? Olha, como é que tu te chamas? E ele disse-me assim, eu chamo-me Luís. E a minha menina, ainda hoje lhe dei o pequeno almoço, a minha riqueza, a minha menina, eu tenho uma menina com 3 anos. Eu estava a trabalhar nas obras, me lembro que eu caí do 3º andar. E eu disse, mas ainda é cedo. Foi agora, mas eu estou fodido, não estou? E eu disse, estás, então olha para ali, está ali os miolos. Ele já estava ali para retirarem os órgãos. Ele estava ali para lhe retirarem os órgãos todos. E ele diz-me assim, agora o que é que eu faço? Opa, e eu desliguei-me dele, fui para o outro lado. E quando fui para o outro lado, aparece-me uma luz muito grande, assim, e essa voz, aquela luz amarela, falava-me de forma telepática e parecia ser o meu pai biológico. Era a voz dele. E ele diz-me assim, stop, tu se avançares 2 metros, já não há volta a dar. Olha para ali, o que é que diz ali? E eu olho e dizia lá, mortuária. E ele diz-me, se passares essa porta, eu já não te posso ajudar. Volta para o teu corpo. E eu, danada, vou para os pés da minha cama e vejo os médicos darem-me choques. E olho para as máquinas e estava tudo a zero.
E o médico chorava, era um médico de olhos azuis. Dizia assim, mas isto era simples, isto devia ter-se passado bem, mas isto era simples, mas que porra, perdemos-la, foda-se, caralho. E a fazer-me isto. Do nada e eu volto. Umas dores horríveis que eu não queria voltar. Ai, o meu corpo doía tanto. O médico, quando me vê, começa a chorar de alegria. Que eu tinha voltado. E eu disse-lhe assim, vem cá, vocês aqui é como nós lá fora, é caralho para a frente e caralho para trás. É como o que é que eu vou comer ao jantar, eu vou almoçar. Então vocês perderam o Luís? E ele, o quê? Eu disse, eu estive a falar com o espírito do Luís, ele entrou aqui já cadáver, coitadinho, tem uma menina com 3 anos, caiu no andaime do 3º andar, coitadinho do mocinho, só tem 33 anos. E o médico fez-me assim, o quê? O quê? E o quê? Eu até posso dizer caralho, vocês também dizem. E eu não estava aqui, eu não queria voltar, eu estava ali. Eu ia entrar aqui, o meu pai não me deixou. Então, e a rapariga da cesariana também morreu? Porquê é que ela morreu? E a velha? Mas a velha já deve anos à cova, disse eu. A velha já deve anos à cova, é muita velha. Eu não gosto de velhos. E o médico disse-me, é melhor calar-se. Eu vou dar-lhe um calmante que você não diz coisa com coisa. Eu disse, não me faça isso. Não me trate de maluca, porque eu sei perfeitamente o que é que eu vi. Eu ouvi e vi. Portanto, cuidadinha. Cuidadinho. E o homem chorava. Isto foi há 9 anos. E eu para a semana, talvez, vá outra vez para lá, para tirar aqui isto. É incrível essa história, muito incrível. E o Paulo estava nas urgências com a minha filha à espera de me dar notícias. Quando no hospital me perguntam quem é a pessoa mais próxima para dar-nos notícias sobre si, eu disse, eu tenho um amigo que me veio trazer de carro e que está aí com a minha filha. Quando ele estiver, dei-lhe as notícias a ele, porque os meus filhos estão muito longe. E a pequenina está com ele. E ele sabe que eu devia ter acordado, conta tu agora, eu devia ter acordado a 1 hora, mas entrei em coma. Conta tu. A Beta deve ser alérgica à anestesia. E há pessoas que às vezes quando levam, não é, acabam por ficar, podem até não voltar, não é? E na situação dela foi, digamos, sei lá, foi 10 horas a mais do que o normal. E eu estava a achar estranho tanta paragem, porquê? Porque o que é que estava a passar, não é? E durante esse processo eu recordo-me de pegar no carro dela para ir buscar a filha e os bombeiros encostaram a ambulância do lado esquerdo e, em jeito de ironia, não sei porque aquilo aconteceu, mandaram-me avançar e se eu tenho avançado, tinha colidido lateralmente com um carro que vinha a alta velocidade, mas o meu anjo da guarda disse-me, para aqui já. Aconteceu essa situação que eu nunca tinha falado à Beta, porque a morte estava ali à espreita por todo lado. Uma coisa incrível foi. Caramba. Proteção, né? Foi. Eu tenho uma história assim de alergia. Eu fui comer camarão estragado e eu comecei a passar mal. Eu falei, vou morrer. A minha pele, o pessoal falou assim, você fede a marisia, você fede a camarão podre. Quem estava perto de mim. E eu estava no hospital, eu abri o olho, havia minha irmã em pé, minha irmã caçula, e ela chorando. Eu falei assim, eles falaram que eu vou morrer agora. Mas eu quero morrer porque eu não aguento de dor, eu vou morrer mesmo. E aí ela começou a gritar e chorar, e eu fui apagando. Aí eu não estava mais escutando o choro, não sentia mais o cheiro de camarão, nem nada, e comecei a andar num lugar assim. Eu falei, acho que isso aqui é só para perceber que eu estou morrendo, porque era um lugar bonito. Mas tinha uma mulher lá na frente, e aí ela falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu morri, tô tranquilo, agora. Não, você tem muita coisa para fazer, volta. Eu falei, não quero voltar não, é muita dor, volta. Aí engraçado que eu voltei, eu falei para minha irmã, eu não morri, a mulher falou para voltar, e eu não diminuiu a dor, passou a dor e eu recebi alta logo horas depois. E eu falei assim, cara, isso foi incrível, foi por causa de alergia de camarão. Eu comi camarão estragado. Leila, conta aqui ao Paulo aquela experiência que você tem de noutra vida ter sido uma santa. Então, desde que eu era mais...
desde sempre, eu ouvia muito as pessoas rezando, assim, sabe? E em várias línguas diferentes, muitas vozes. Tanto no meu idioma, né, no português brasileiro, quanto em outros idiomas que eu não entendia nada. E quando eu era mais nova, apareciam pessoas e falavam assim para mim que eu fui santa em outra vida, sabe? Teve uma vez que eu estava de carro andando no centro da cidade, aqui em Curitiba, onde eu moro. Estava no horário de almoço, assim. Aí eu parei o carro no sinaleiro, assim, e vi uns rapazes novos. Eles tinham aqui uns 20 anos de idade, só que eles usavam umas roupas esquisitas, assim, da época. Aquelas roupas, tipo, como é que é o nome daquela? Túnica, assim, umas roupas com cor, assim, de linho, assim, sabe? E eram uns rapazes bonitos. Aí um deles atravessou a rua, chegou no meu carro, assim, e sorriu, assim, para mim. Deu um sorriso para ele. Ele falou assim, o seu sorriso é muito bonito. Deu, muito obrigada. E daí ele falou assim, você sabia que você já foi uma santa na sua outra vida? Daí eu olhei para ele e falei, olha, já me falaram isso, né? Daí ele falou o nome da santa, mas eu esqueci, porque isso já faz uns 20, 30 anos já, né? Eu não me lembro que nome que ele falou, não sei se era Edviges, não me lembro. Aí tudo bem. Aí numa outra situação, uma entidade... Serafim, peraí, diz lá, Paulo. Serafins, porque os serafins são o primeiro grupo de anjos que estão no céu. Esse grupo de anjos são os únicos que supostamente têm permissão para ver a Deus e a função deles é louvar e glorificar a Deus continuamente. Louvar e glorificar continuamente. É a função dos serafins. A fisionomia deles é assustadora, não é? É assustadora, mas eles são anjos de luz. Claro que existem partes serafins na Terra. Um terço da parte dos anjos foi precipitado sobre a Terra, que é um terço da parte das estrelas. São os anjos caídos. Foi um terço rebelioso contra Deus. Desses 9 grupos de anjos, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, principados, anjos e arcanjos. Pronto, são 9 os grupos e desses 9, muitos milhares foram, ou milhões até, foram projetados sobre a Terra. São anjos caídos, não é? São os nefilins. Depois, ligado a isso, também nós temos, portanto, temos os nefilins e temos os filhos dos anjos caídos. Os filhos, aliás, existem os anjos caídos e os nefilins que são os filhos, assim é que é. Mas os serafins que estão no céu são, precisamente, você pode pertencer ao grupo de serafins. Isso veio-me à mente, quando você estava a falar de vários idiomas, eu percebi que você pode estar ligado ao reino dos serafins. Pode ser. Digamos que é um ser de luz enviado à Terra com uma missão especial. Você. Não, então, daí eles desapareceram, assim, daí não vi mais eles, eram vários, né? Isso naquela situação. Aí em outras situações na minha vida, assim, de aparecer seres, falarem as coisas para mim, eles desaparecem, né? Aí eu também. Faz pouco tempo, faz uns 2, 3 anos, eu estava dormindo e meu coração, de madrugada, começou a pulsar muito forte mesmo, e eu saí fora do corpo, eu tive a impressão que eu tinha morrido. Porque eu pensei assim, meu Deus, eu morri, né? E daí nisso eu saí do corpo e me vi chegando num lugar alto, e era tipo uma montanha e tinha uma igreja lá, e atrás da igreja tinha uma casa. E daí sempre quando eu vou nesses lugares, eu chego pelo céu, eu sempre vou, sabe? Nunca tô andando, tô sempre voando. Daí eu desci assim e vi aquela casa e pensei assim, vou entrar aí para ver se tem alguém. Na hora que eu fui bater na porta, minha mão passou direto. E só que eu estava mais alta, assim. Aí eu vi uma senhora com roupa de freira na casa, e ela era negra, e ela usava uma roupa de freira, ela olhava para mim, assim, parecia que ela estava vendo uma santa mesmo, um anjo, porque elas olhavam, assim, em estado de graça, assim, para mim. Aí eu olhei na outra sala, vi uma outra senhora sentada, e ela também, ela colocava a mão para cima e olhava para mim como se eu fosse, sei lá. E nisso eu escutava uma música, assim, um anjo descendo num raio de luz, aquela música de Maria, assim, né? Aí eu peguei, na hora, e ela fez assim pra mim, eu fui pegar na mão dela, né? Eu fui pegar na mão dela e falar assim, olha, eu não sou o que você tá pensando. Pra ela, meu nome eu ia falar que eu sou a Leila, eu falei, olha, eu acho que eu morri, vim parar aqui, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu ia contar isso pra mulher lá, pra ver se ela me ajudava, né? A hora que eu fui falar isso, uma força me puxou pelas costas, assim, bem rápido, assim. Deus me passar um monte de coisa ao mesmo tempo, assim, e sugou, assim, sabe? Eu acordei, assim, tipo, caí, assim, no meu corpo, né? Assustada, daí eu vi que eu não tinha morrido. Aí eu bati, assim, na parede, assim, no meu quarto, bati em mim, vi que eu não tinha morrido, fiquei preocupada, eu pensei assim, meu Deus, o que foi isso que aconteceu comigo, né?
Da hora que eu falei isso, uma voz veio e falou assim, você precisa perder o medo. E daí, só que ele deu uns segundos assim, daí falou assim, Teresa de Ávila. Daí eu não sei, depois eu comecei a estudar tudo sobre Teresa de Ávila, né, para entender um pouco, né? Eu não sei por que ele falou isso. Não que ele me chamou, essa voz não me chamou de Teresa de Ávila, só falou isso. Você precisa perder o medo, deu um espaço de tempo e falou Teresa de Ávila. Aí passou Pode ser que você tenha uma energia, né, dela. Aí passou um tempo disso, quando eu fui nos contatados aqui de Curitiba, uma moça lá me viu lá e disse que viu umas coisas diferentes em mim, entrou em contato comigo, ela falou que ela fazia uns tratamentos lá terapêuticos e se ofereceu para fazer em mim gratuitamente, porque ela disse que queria entender o que ela tinha visto em mim. E daí nisso que ela... Eu esqueci o nome daquele tratamento lá que ela faz, que eu fiquei deitada, ela fez umas energização, daí foi me conduzindo, e daí ali eu fui para um lugar onde realmente me mostrava como eu sendo a Teresa de Ávila, sabe? Daí fui para outros lugares também, sabe? Daí fui para outro lugar que eu estava dentro de uma pirâmide, eu vi que nas pirâmides tem uma câmara, né, mesmo, dentro das pirâmides, onde tem, eles acham que enterravam as pessoas que morriam, enterravam lá, né, alguma coisa assim. Me vivi várias situações, mas essa de Teresa de Ávila, aí essa mesma moça, quando ela foi participar de um curso de uma semana, não sei aonde, lá ela disse que veio também um ser e falou para ela que era para mandar uma música para mim. Daí quando ela veio no curso aqui, no grupo de oração, aliás, ela trouxe para mim aquela música Nada Te Turbe, da Teresa de Ávila, que é uma música bem bonita, sabe? Daí eu não tenho, assim, não sei, assim, não posso dizer assim, eu sou uma encarnação da Teresa de Ávila. Mas os seres já mostraram para mim que tem muitas pessoas que já foram canonizadas em outras vidas e que estão encarnadas aqui nesse momento, que optaram por vir aqui para ancorar a luz e para ajudar nesse processo que nós estamos passando agora, sabe? Então, isso já é mostrado. Inclusive, tem muitos mestres, muitos seres de alta elevação que estão encarnados agora, nesse momento. Só que essas pessoas, a maioria não sabe que são, sabe? Porque optaram, né? Pois não sabe. Do véu de esquecimento, né? Mas que vieram tentar trazer luz, ancorar luz aqui para a Terra, sabe? Aí eu penso assim, às vezes, sempre eu escutava, se alguém começa a rezar perto de mim e a pessoa reza de coração mesmo, eu começo a escutar. Então, eu sempre escutava as pessoas rezando. Às vezes, escuto o pensamento da pessoa. Tem muitas pessoas que estão quietas e, às vezes, estão conversando com Deus ou estão falando alguma coisa. Daí, se é alguma coisa meio assim, se eu estiver perto, eu começo a escutar o pensamento da pessoa. Eu acho que é uma frequência, né, que a gente... É uma frequência. Eu posso fazer uma pergunta a vocês três? Eu tenho lembrança de um sonho, não foi há muito tempo, já foi nesta casa, em que eu vou andar num avião muito grande com muita gente desconhecida. É um avião. E durante o avião, eu acho que vou para a Alemanha. E depois o avião para numa paisagem muito densa, árvores muito verdes, com cores muito vermelhas, uma coisa assim forte, uma floresta densa. Há uma espécie de tenda gigante, branca, com uns escorregas. E eu vou pelo escorrega e há uma espécie de água que me borrifa. Assim, parecia um chuveirinho, assim pequenino, assim, enquanto eu escorregava. E quando chego ao fundo do escorrega, estão duas mulheres muito grandes, aí com 3 metros, muito magrinhas, muito lindas, e dizem-me, agora vai apanhar a outra nave. E era uma espécie de comboio, porque era um tipo charuto, era assim, e eu andava, e havia muita gente, mas eu não conhecia ninguém, e acordei, e tenho esse sonho nítido. Isso é o quê? Eu acho que é sonho lúcido, né? Porque eu acho que tem essa questão da projeção astral, que é que quando a gente dorme, né? Então tem a projeção astral. Tem pessoas que conseguem se projetar conscientemente e voluntariamente, né?
E tem pessoas que se projetam involuntário, mas que acaba ficando consciente na hora que está projetada, que é o que acontece comigo, assim, às vezes, né? E tem também os sonhos lúcidos, que é um pouco diferente da projeção astral, mas eu penso que o sonho lúcido é quando você está num outro plano, ou numa outra, ou às vezes é uma outra linha paralela de tempo também, pode ser, mas que você fica consciente ali. E daí fica como a tua memória é como se fosse um sonho. Mas, na verdade, é uma realidade, é lúcido aquilo e você traz essa informação como se fosse um sonho, na verdade, mas foi real aquilo, só que talvez em um outro plano, numa outra realidade, né? Pode ser isso. Posso falar? Sim. Pode falar, Paulo, pode falar. Não, o que eu queria dizer é que o plano onde nós existimos é o mesmo que um televisor com vários canais. O sítio é o mesmo, mas tem várias frequências diferentes. Muitas vezes, quando as pessoas fazem uma hipnose, uma situação de hipnose, elas vão acessar uma vida anterior, não neste plano, não nesta frequência, mas noutra frequência, porque vou dar um exemplo de um homem que fez uma hipnose, não é? E relatou a história de ele estar num avião, sei lá, um Boeing, não sei das quantas, em 1930. Não existia no planeta Terra. Então há muitas frequências e as pessoas não podem pensar que reencarnaram no mesmo sítio várias vezes. Não, elas encarnam e se calhar nascem apenas uma vez em frequências diferentes. Isto é uma forte possibilidade. E as pessoas enganam-se porque acham que é tudo aqui. Mas não é. Você quer dizer mundo paralelo, né? Muitas frequências. Tipo Eu vou falar uma coisa. Das Bermudas, né? Vou falar uma coisa em relação ao que a Elizabeth disse. Isso foi um sonho recente que você teve? Essa viagem astral? Foi aí há 6 meses. Então, vou falar para você. Eu hoje estava perguntando por que eu estou sonhando com esse que parece um trem, parece um metrô. E quando eu comecei com nesse transporte, eu comecei a trabalhar em outro planeta, em outro lugar, em outra dimensão, não sei. E a gente terminou já de construir uma coisa lá nesse lugar. E eu até contei, essa semana eu tive um sonho esquisito aí sobre a criação de uma nova Terra ou sobre como foi feita a criação dessa Terra, o projeto Terra. E eu questionei hoje, engraçado você comentar isso, eu questionei hoje assim, por que eu sonho com esse cilindro? E eu lembrei que eu tive um sonho com a Gilda Moura, doutora Gilda Moura, e eu estava numa floresta assim, vi um foco de luz, fui até essa luz e ela estava sentada numa pedra. Aí eu falei, doutora Gilda Moura, o que está fazendo aqui? Aí falou assim, escuta o que ele tem para te dizer. Nessa luz desceu uma formiga gigante, que se chama insectoide, né? Falam insectoide. Insectoide. Uma formiga gigante. E falou, vou te dar esse cilindro que a partir de agora você vai usar. Aí era um cilindro, assim, branco. Tipo essas naves que a gente vê com forma de cilindro. Aí eu falei, mas eu vou usar para quê? Você vai saber a hora certa de usar e onde usar. E aí eu me entrei em contato com a doutora Gilda e contei. Aí ela falou assim, Léo, eu tenho uma história, acho que ela deve ter lá no Instituto Gilda Moura, no site, com o formigão. Ela tem essa história. Então ela falou assim, tava o formigão que eu conheço comigo no teu sonho. Aí eu falei, caramba, que interessante. Então assim, eu converso com o meu psicólogo, mas toda noite eu pego parece geralmente é embaixo da terra, tá? Quando você falou do tobogã, eu falei, ela foi lá pro intraterreno, foi lá pra galera de baixo, e ela tomou, faz tipo uma limpeza, né? A água que você sentiu, pode ser que tenha sido te limpando para você chegar nesse local, né? Como se fosse uma forma de limpeza energética. E aí, se prepara que você vai ter vários sonhos assim a partir de agora. Assim aconteceu comigo, tá? Eu sempre sonho que eu tô dentro desse metrô e dessa coisa comprida com várias pessoas que eu não conheço. Mas eu não conheço as pessoas, mas está não toda a gente também. Não conheço. Então a raça desse... A Mayra Vilela tem bastante informação aqui, ó. Ela está postando bastante coisa aqui, Mayra Vilela. Maíra, não sei como é pronuncia, Mayra ou Maíra, né? Ela está comentando aqui bastante coisa, ó. Você ainda tem a telepatia? Não sei para quem que ela está perguntando. Você foi visitar esse lugar, viagem astral, somos seres dimensionais. Vocês devem estar participando de trabalhos em outras dimensões. Nessa passagem da quinta dimensão. Você está prestando serviço às novas terras. Maíra Vilela.
Vilela. Mas eu lembro-me até do cheiro e da cor. A vegetação tem um cheiro muito forte. Não tem a ver com nada que eu conheço aqui. Sabe o que eu falo para todo mundo? Antes de dormir, fala assim: se eu fizer viagem astral, projeção astral, eu quero estar presente. Eu quero fazer perguntas, eu quero anotar, eu quero estar presente. Porque senão Mas fica. olha lá, agora que nós estamos a falar, vêm coisas à cabeça. Há muitos, muitos anos, foi há mais de 30. Eu saí do meu corpo. Eu era casada com o pai dos meus filhos. Eu estava em França e de repente eu vi o meu corpo ao lado do meu marido e não gostei. E disse, ai que horror. É como se a pessoa que estava ali a dormir, a vida era eu que estava a ver, mas eu estava a ver a minha cópia deitada. E não gostei. E passava através dos muros. Fui ver os meus bebés e depois ouvi uma voz assim: volta para a tua cama, porque tu ainda precisas aqui. Porque eu não queria voltar. Aconteceu comigo. É que nesses lugares aí que a gente vai é tão bom que não dá vontade de voltar, né? É inexplicável. Não dá. Assim, o sorriso lá é diferente, as cores são diferentes. É igual, assim, parece que como a gente vive em estado de graça, eu acho que porque a dimensão é muito mais leve, mais sutil, e aqui é tão denso, que a gente vai para esses lugares e a gente não tem nem não dá vontade de voltar. A gente volta meio triste quando voltou, né? Assim, É que lá você parece que você pertence a um todo, né? Então lá não tem disputa, você sabe o que faz e tá tudo bem para todo mundo, né? Isso é muito interessante. Oi. Nesse dia do tobogã, quando eu saí, o pôr do sol era vermelho. Então, cada um vai ter um contato diferente, entendeu? Mas acaba sendo um contexto quase sendo o mesmo. Você foi chamada por uma situação, eles te chamaram, você foi trabalhar. E aí você pode ter certeza que acho que a partir de agora você vai mais vezes. E por isso que é interessante as lives com despertar, porque isso vai acontecer com todo mundo. Eu já contei, não sei se foi aqui, que uma amiga minha que não sabe nada disso, a vida dela aqui é no barro, né, professora de educação física, ela falou assim: Léo, eu até falei que ia ter um tema, né, paralisia do sono. Ela falou assim: Léo, fiquei na cama e um ser, parecia uma nave, um ser ficou assim rodando em cima de mim, eu não pude fazer nada, eu entrei em pânico, com medo. Então, assim, é muito legal a gente compartilhar esses fatos, isso que acontece com a gente, para mostrar para as pessoas que isso vai acontecer com todo mundo, porque estamos aqui para experimentar isso tudo, né? Eu tenho uma coisa parecida com essa, eu fiquei um mês estudando lá em outro planeta. No último dia que se formou, eu desci, fui andando para o meu quarto. Só que quando eu cheguei no meu quarto, eu estava dormindo e eu vi o meu sonho. E eu não queria voltar para o meu corpo. Porque eu falei, vou me ajudar, aqui eu vou ficar fazendo as coisas. E quando eu falei, se eu não vou voltar mais para o meu corpo, eu fui puxado para o corpo. Sabe assim? É porque não pode, senão o corpo físico fica em coma. O corpo físico ele fica em coma, ele não morre, mas também não está vivo. Fica vegetando. Okay. Então, por isso que é perigoso. Comigo acontece muito de quando eu acordo, de manhã eu acho que eu estou no corpo já e ainda continuo vendo as coisas que é do outro plano, sabe? Mas é questão de segundos, assim. Essa semana mesmo eu acordei e daí eu vi um objeto, assim, ele foi saindo da parede e ele veio na minha direção, ele era um bronze dourado, assim, sabe? Ele girava e quando ele girava, tinha vários desenhos, assim, tipo geométricos, assim, um negócio igual nesses filmes aí de ficção científica, igual naqueles filmes, assim, tipo do Egito, umas coisas bem diferentes, assim, dele veio na minha direção e eu fiquei olhando, não fiquei com medo, sabe? Eu pensei, nossa, o que é isso? Eu já tô perdendo medo, né? Veio assim, daí acho que eu voltei pro corpo, daí o negócio desapareceu. E agora nem sei o que é, mas foi a semana passada, sabe? Mas era bonito. Então, eu acho que tá abrindo muitas mais coisas aí para nós. Eu acho por causa das lives também, Leila. E aí, a gente está conversando aqui agora, o meu coronário, ele começa a pulsar, sabe? Começa a pulsar. Ajuda! É por causa da energia, né? De todos aqui, sabe? É porque a gente está puxando, por exemplo, assim, o Paulo falou a questão lá da religião, da Igreja Católica,
quando ele estava falando, vocês podem perceber que o assunto foi sobre anjos e arcanjos, a presença da energia que estava aqui. Se a gente começar a falar de ET, vai ser a energia que vai. Aí daqui a pouco tem internet caindo, luz apagando. A nossa egrégora fala através da gente, né? Os anjos às vezes acontece de seres de luz falar comigo, por isso que eu falo muito dos seres de luz, né? Que às vezes acontece do anjo da guarda ou da pessoa, ou anjos virem conversar comigo e falar coisas para as pessoas, assim, sabe? Eles nunca se identificam, mas teve uma vez, de um tempo para cá, eles começaram a se identificar. Faz o que, uns 2 anos, mais ou menos, que veio ser, ele tentava falar o nome dele e eu não conseguia entender. Ele falava em várias línguas e eu não entendia. Até que ele conseguiu, ou ele, ou meu cérebro traduziu, quando ele falou assim, Jofiel, daí que eu entendi o nome dele. Aí fui ver no Google lá, Jofiel, e era aquela energia parecida, sabe? Que ele é um branco com dourado, assim. Ele veio e... Mas acho que Jofiel é do raio amarelo, né? Então, eu estava conversando com a filha da minha amiga e ela está se formando em medicina. E ela estava muito em dúvida. Ela falou assim, Leila, eu queria tanto saber de você, o que você acha, que eu não tenho certeza se eu vou fazer dermatologia ou não, né? Eu confio muito em você, eu queria que você me desse uma luz, né? Eu olhei para ela e pensei assim, meu Deus, o que eu vou falar, né? Porque como que eu vou ficar, né? Eu não sei as respostas das pessoas, mas eu fico preocupada com isso, né? Eu pensei assim comigo, o que será que eu vou falar, né, para ela, né? Aí nisso... Ela falou, olha, Leila, eu acredito muito em você, no que você falar, eu vou... Daí eu fiquei pensando, aí nisso chegou aquele ser, assim, dourado com azul, dourado com branco, chegou assim do meu lado e começou a falar comigo. Daí ele pegou e falou assim para mim, que era para eu falar para ela, mesmo que se ela não fosse fazer dermatologia, mas que era para ela prestar, que ela precisava trabalhar no setor de queimados do hospital, que tem aqui em Curitiba de queimados, que é especialista, falou assim, diga para ela trabalhar no setor de queimados nesse hospital, que se ela fizer isso, ela vai ganhar bônus e eu vou poder ajudá-la e vou passar informações para ela, para que ela consiga cumprir a missão dela. Daí eu falei, olha, o senhor está falando isso para você, mas eu achei que era o anjo da guarda dela, que eu sempre acho que é o anjo da guarda da pessoa. Depois eu percebi que não é o anjo da pessoa, é os seres do meu campo que vêm e respondem quando a pessoa pergunta para mim, ela entra nessa confiança, nesse estado de presença, assim, né? E daí ela falou, Leila, mas quem que é esse ser? Eu falei, olha, eu nem vou perguntar, porque eles nunca falam o nome deles, né? Daí ele falou assim, ele falou, não, meu nome é, dele falava. Veio várias linguagens, assim, línguas que eu não entendia. Até que ele tentou, umas 6, 7 vezes, daí que eu consegui captar que era Jofiel. Eu falei, Jofiel, ele falou que sim. Daí ele foi, sabe? E outra vez também, de um ser também vi, ficou 1 hora mais ou menos conversando comigo, que era uma outra pessoa, uma amiga minha que estava na minha casa, e ela tinha saído do banho, estava de toalha, ainda veio falar alguma coisa para mim, daí piscou aquela luz enorme assim perto dela, sabe? Eu falei para ela, nossa, eu acho que tem um anjo aqui dela. Como assim? Eu falei, tem uma luz enorme aí, tem uma consciência aqui dela. Ficou preocupada, assim, dela sentou, mas e agora? O que a gente faz, né? Ela ficou toda emocionada, que as pessoas ficam emocionadas, né? Eu falei assim para ela, é assim, você só tá vendo eu aqui, mas eu tô vendo você e uma terceira pessoa, né? Só que, vamos ver, conversa com ele, que se ele responder, eu te falo. Daí você começou a falar comigo telepaticamente, sabe? Eu falei, fale com ele, né? Daí ela pegou e falou assim, ela não sabia o que ia falar, né? Daí ela olhou assim, perguntou assim se ele era um anjo. Daí ele disse que sim. Daí ela falou assim, se você é meu anjo, por quê? Porque aconteceu uma coisa com ela quando ela era mais nova e ela ficou muito traumatizada, que foi uma coisa muito terrível, assim, né? Daí ela falou assim, mas se você é um anjo, por que você permitiu que acontecesse isso comigo naquela época, lá naquele episódio, né? Daí ele pegou e falou assim para ela que quando ela encarnou aqui, a gente encarna aqui, a gente tem alguma programação, né? E que ela precisava passar por muitas situações de vidas aqui. Ela optou por passar por aquela situação ao invés de passar durante a vida dela muitos períodos de doenças. Então, que aquele episódio simplificaria aqueles períodos de doenças e que foi escolha dela. Só que quando aconteceu aquilo com ela, que ela foi sequestrada e aconteceu coisas horríveis, as pessoas jogaram gasolina no corpo dela e iam tacar fogo. E daí ele falou assim que ele não podia interferir, que eles não podem interferir,
que ele só pode interferir no momento que alguém tenta tirar a sua vida. É o único momento que ele pode interferir. E que daí por isso que naquele momento ele interferiu, por isso que um dos 3 lá não deixou tacar fogo nela. Aí jogaram ela numa estrada, sabe? E daí, só que a gente era uma energia, assim, muito bondosa, assim, só que ela estava meio duvidando daquilo, e até meio que eu, não é que eu estava duvidando, mas era que era muito estranho, né? Daí ele pegou e começou a colocar na minha mente nomes, daí eu fui falando, nossa, ele está falando os nomes de umas pessoas, eu fui falando para ela os nomes das pessoas, dela, Leila, mas como que você sabe dessa pessoa, dessa e dessa? Eu falei, não sei, é ele que está falando. Daí ela falou, mas por que ele está falando dele? Ele falou assim, é porque vocês duas estão duvidando de mim. Então, por isso que eu estou falando essas situações, para que vocês acreditem. Para confirmar. Daí ele falou assim para mim que eu, né? Ele falou assim, Leila, você é uma tradutora dos anjos. Ele falou assim, dos seres de luz. Ele falou, daí ele me levou para um lugar como se fosse no Japão, sabe? E daí ele colocou eu lá, daí ele mostrou uma pessoa no Japão e a outra pessoa que não fala japonês, e eu falando, ele falou que eu podia traduzir para as pessoas e que ele contou que um dia antes ela tinha brigado com o marido dela, essa pessoa, e que ela tinha chorado e rezado muito para Deus, e que daí esse ser fez todo um trabalho, arquitetou tudo para trazer ela na minha casa para poder responder para ela o que ela tinha rezado. Porque ele disse que eu sou uma mensageira, assim, uma intérprete, sabe? E daí ela falou para mim, ela falou, realmente, Leila, ontem eu briguei mesmo, a gente teve uma discussão forte, nós brigamos e eu rezei muito. E o anjo começou a contar para mim o que ela rezou e o que ela pediu. E foi pedindo para eu responder para ela as coisas que ela tinha falado. Ele mostrou situações para ela do futuro dela, umas coisas assim, sabe? Foi bem interessante. Só que, ó, assim, eu conto esses relatos aqui, mas eu gostaria que as pessoas não achassem que isso acontece sempre. Isso é raro, assim, acontece, mas é raro. Então, não posso, assim, a pessoa achar que vai fazer um atendimento comigo e isso vai acontecer. Eu não tenho controle sobre isso, sabe? Às vezes pode acontecer de eu ver uma vida da pessoa, ver coisas da pessoa. Agora, assim, cada pessoa é diferente uma da outra, né? E às vezes são pessoas que, tipo, nem era atendimento, é amizade, porque eu comecei a trabalhar como terapeuta holística faz 3 anos, né? Ainda não tenho, assim, um controle, assim, de fazer isso o tempo todo. Seria maravilhoso, né? Mas não tenho esse controle. Mas tem inúmeras vezes desses seres aparecerem para mim e falar. E são, na nossa linguagem aqui, é como se fossem anjos ou serafins, esses seres aí que você falou, Paulo. Eu acho que deve ser uma frequência, né? Talvez eu vibre às vezes nesse estado de frequência, aí mentalmente, telepaticamente, eles começam a se mostrar. Daí por isso que vê essas luzes, essas coisas aí. Né? E o que é sonhar durante o sono, falar outras línguas? A minha filha Laura diz que quando dorme comigo, que se assusta, que eu falo chinês, japonês, árabe, línguas que ela nunca ouviu, mas ela tem medo e ela diz que foge. Isso é normal, Léo? Sim, é o que o Paulo falou, são várias realidades. Você pode estar atuando na China em uma outra realidade, ou alguma frequência, por exemplo, assim, eu fui para a Índia e eu estava vendo um grupo de estudantes, eu estava entendendo tudo o que eles estavam falando em hindi. E ele falou assim, às 16h30, vamos embora. Aí eu fui ver a hora, eu falei, cara, por que eu estou entendendo hindi? Léo, isso é isso nosso. É o fenómeno. Léo, isso é o fenómeno Pentecostes, que aconteceu aos apóstolos quando foram por todas as partes do mundo. Existe o fenómeno também da bilocação e por aí afora. É claro que. E o que aconteceu consigo foi um fenómeno tipo Pentecostes, foi, digamos, a descida das línguas de fogo sobre os apóstolos, onde eles podiam exprimir em todo o sítio, consoante o lugar onde eles estivessem. Foi isso que aconteceu, foi muito interessante. Muito interessante isso. E outra coisa aconteceu quando eu fui para Arizona, eu adoro trabalhar com desobsessão. Amo trabalhar com desencarnado, essas coisas assim. E aí eu voltei do Arizona, quando eu voltei já no dia seguinte tinha atendimento lá na desobsessão da ordem esotérica. Me falaram que eu falava inglês o tempo todo. E eu não sei falar inglês. Eu também não. Eu trouxe a energia do local do Arizona, nos Estados Unidos, veio comigo e trabalhou ali naquele dia. Vai ver que você acessou alguma energia sua que toca. Estou mostrando ali. É que uma pessoa perguntou se eu já ouvi falar das chaves de Enoch.
Uau, a chave. Tá? Chama-se A chave. Olivia está um tempão perguntando se a gente vai responder perguntas. Vocês querem abrir para perguntas? Aham, eu até anotei aqui que alguém falou da Profecia Celestina. Eu li esse livro há uns 25 anos atrás. Também eu. Anos depois, o filme. Eu tenho até uma história sobre isso, que eu tenho muitas histórias também. Sou igual a Elizabeth, cheia de história. Muita coisa que acontece. Eu li a Profecia Celestina e tudo dele. Daí, Doutor Estranho foi um filme para mim que eu adorei também. E tem muitos filmes que ajudam muito a gente a lembrar. Tem vários filmes, né? E que mais? Eu vi mais algum comentário ali que eu agora esqueci. Eu não vejo os comentários, Léo. Não vejo. Vocês não estão vendo Eu tô vendo pelo computador. Eu entrei no Instagram no computador, aí eu respondo no computador. Exato, é mais fácil. É mais Aqui fácil. aparece ao fundo muito sumido, é muito sumido. Não se vê. Eu acho que a pergunta... Perguntas, talvez seja bom escrever quando for pergunta, clicar ali no pergunta, que fica mais fácil para eu ver daí, sabe? Quando for pergunta. Esse botãozinho que tem embaixo com interrogação, você clica ali que a pergunta vai direto para a Leila. Tem um botãozinho embaixo de interrogaçãozinho ali, a pergunta vai direto. Mas... Eu não sei se tem máximo de pessoas para entrar na live, que a gente está em 4. Acho que 4. Brunanica, estás aí? Estás aí, Bruninha Nica? Bruna Nica, beijinho, Paulo. Beijinho, Beta. Eu estou a ver. Sim. A Bruna Nica, vocês são incríveis. Estou a adorar. A Cidade do Céu também está ali. Boa tarde. Maíra Vilela. Então, Mayra, a Chaves de Enoque foi bem interessante, que uma amiga minha me convidou um dia para ir num terreiro de Umbanda lá, sabe? Que ela queria ir, daí eu fui com ela. Aí, quando a gente estava lá, eu fui falar com uma médium, não teve nada, assim, só, né? E daí o pai de santo, a entidade que era o mestre lá da casa, né? Não sei como é o nome que eles dão lá, falou que queria falar comigo. E quando eu fui falar com ele, ele falou assim para mim que ele queria que eu lesse um livro. E daí, só que ele não achava na mente do médium, não conseguia achar o nome do livro. Daí a entidade falou assim para mim, o médium aqui não consegue captar o nome do livro. Eu falei assim para ele, mas então como que eu vou ler o livro se eu não sei? Você não fala, né? Daí ele tentava, daí veio na minha mente, que a entidade falou, o autor começa com J. Daí veio na minha mente, assim, a Chaves de Enoque. Eu falei para ele, nossa, tá vindo um livro na minha mente aqui. É a Chaves de Enoque? Ele falou, sim. Daí a entidade falou que eu captei direto da entidade, sem passar pelo médium a informação, né? Daí tem mais outra história para eu ter conseguido o livro, né? E li o livro. E é um livro muito bacana esse, a Chaves de Enoque, sabe? Eu ganhei daí, na verdade, sabe? Tem uma outra história que nem eu contar, que eu demoro muito nessa história aqui. Mas eu também tenho uma história sobre esse livro. Que essa linguagem de fogo que o Paulo falou, essas chaves aqui é na linguagem de fogo. Eu vou abrir uma aqui aleatória para nós, tá? Tá bem. Aqui, já que o pessoal falou, né? Faz tempo que eu não abro até esse livro. Aqui, ó, apareceu a chave. Daí ela tem essas chaves assim que são pictografias, sabe? Aí se você olhar para esse desenho e se concentrar, ela fala com você. Ela age no campo, né? Aqui, deixa eu ver o que significa essa chave aqui, aleatória que eu abri. É uma chave extraterrestre. Eu só vejo caracteres. Eu vejo caracteres extraterrestres, não é daqui. Olha aqui que fala que é a chave 211. Vou ler só o início porque é muito grande aqui, tá? Mas vou dizer o início. As chaves para os futuros pesos e medidas são dadas nas vibrações de luz dos nomes sagrados, que são os pesos e medidas do nosso universo molecular, traçando energia para outros universos. A função meta, o prefixo de comprimento de onda para o conhecimento do próximo universo, se estenderá por comprimentos de onda no nome sagrado Metatron. Metatron. Ó, essa chave. O arcanjo dos arcanjos, sim. Entendeu? É o maior. O pessoal está falando aqui. Nossa, já várias vezes eu abri isso aí e dar essa chave 211 aqui, sabe? Tem uma pergunta aqui, vamos. Tem assim, a Leila, manda um beijo a Beta e para vocês. Beijo a M. Santos falou, fale um bocadinho do que a Elizabeth falou,
um dia desde nenhum direto do que vai acontecer em janeiro de 23. Agora não. Ok. Estou ansiosa para ouvir uma das tuas experiências, Elizabeth. A Maura falou. A pergunta Eu da já falei Olivia. tantas. Boa noite para os quatro. Eu gostaria de saber como vai ocorrer o meu novo trabalho, se der. Obrigado. Alguém quer falar sobre isso? Pois, mas Ela tem quer que se saber. dedicar. Ela está no A outro pessoa, quando trabalho. vai iniciar um novo trabalho, não pode ir com medo nem com dúvidas. A pessoa tem que abraçar com foco positivo no que quer alcançar, porque se tiver medo, não corre bem. Vá sem medo e sinta-se livre e faça o seu melhor. Em tudo o que abraçar, faça sempre o seu melhor, sem medo. É a chave. Viver o agora, né? Cada dia, né? O seu dia, né? Viver no agora, né? Não ficar tão ansiosa quanto ao futuro. Tem aqui, ó. Podem explicar-me o que quer dizer sonhar como se estivesse vivendo no presente, ter uma pessoa má, tipo lucidez, e parecer um ser de luz e dizer para não ter medo porque o divino. Deus no fim sempre. Alguém quer responder? Alguém pode responder? Eu não entendi muito bem. Nem pode explicar o que dizer sonhar como se estivesse vivendo no presente, ter uma pessoa má, tipo lucidez. Acho que ela teve um sonho lúcido e tinha uma pessoa má nesse sonho, e disse para ela não ter medo porque ele era divino. Acho que é isso. Não, isso que está a dizer que ela tem que abraçar as facetas do ser dela, mesmo as mais escuras. Ela que aceita as suas sombras como um todo, porque o todo é tudo. E se calhar há coisas que ela foge desde a infância, ela foge de facetas dela que se calhar como segredos, que tem medo que venham ao dia e que não vale a pena fugir, porque o divino está em todo lado. Viu só? Já tem uma ótima resposta. Tem mais perguntas? Acho que não, né? Acho que não. E Paulo tem mais alguma experiência? Paulo quase não falou. De momento não estou recordado. Sim, eu tenho várias experiências, mas de momento não estou, porque eu fui apanhado desprevenido. Vocês apanharam. Eu lembro-me, eu ir à casa do Paulo e por várias vezes eu vejo lá um ser de chapéu, de olhos azuis e com um pau na mão, e o gajo olha para mim assim, eu disse, mas quem é este homem? E eu quando vou à casa dele vejo sempre esse homem. É tipo o mentor dele, será? Ou um guardião? E ele tem olhos azuis. Esse homem apareceu quando eu era. Esse homem apareceu quando eu tinha pai 4. Sim. Apareceu quando eu tinha 4 anos de idade, eu estava a dormir, não é? E acordei, abri os olhos, olhei para o lado e vi assim um monstro, não é? De 1,80 m, e que respirava ainda por cima, não é? Com aquela respiração sufocante. Quer dizer, eu olhei para aquilo quando no dia anterior tinha dito, eu não acredito em fantasmas, isso não existe. E acordo durante a noite a ver aquela criatura ao meu lado. Eu ganhei coragem para meter os lençóis em cima da cabeça, porque isso podia-me safar. Isso podia-me safar. E fiz isso, e depois estive ali a tremer até ia rezar para que ele fosse embora, mas era o meu mentor, certamente. Era o meu mentor. Quando eu vou na casa dele, eu vejo lá. Pois, exato. Eu estou sempre acompanhado com um cordão de pessoas velhas, pessoas idosas. Vêm comigo desde o meu nascimento. Não sei quem são. Não sei quem são, mas oxalá sejam protetores também, não é? Mas assim, tenho muitas manifestações à minha volta. Eu sinto o cheiro, por exemplo, como a Beta também sente, de cadáveres, de entidades que estão por perto, ou cheiros de rosas ou cadáver, dá para perceber, não é? Eu quando fui à missa do 7º dia do meu pai, na autoestrada, eu senti o cheiro de terra de cemitério, não é? E vi um carro fúnebre a passar do lado direito. Esses cheiros são uma coisa incrível, não é? A minha audição é uma audição muito sensitiva, portanto, digamos que se torna difícil, não é? Vivermos normal no dia-a-dia, com este grau de sensibilidade que vai aumentando a cada dia que passa.
É muito complicado. Qual que é o Muito seu complicado. signo, Paulo? Como? O teu signo? Que dia que é teu aniversário? Eu sou 6/6, sou gêmeos, com ascendente em caranguejo e com a lua em gêmeos. Mas sou 6/6, pronto. Eu sou um gêmeos ao quadrado. Porque Gêmeos ao quadrado. quem tem o signo de touro forte no mapa tem câncer também, né? Caranguejo, no caso. Tem a sensibilidade muito forte da audição, paladar, todos os sentidos mais fortes, né? Talvez você tenha o teu Mercúrio, que é o regente do teu... talvez o teu Mercúrio esteja no touro. Eu tenho a essência taurina e eu tenho também os sentidos muito apurados, né? Eu acho que todos nós aqui temos, né? Nós 4 temos os sentidos bastante apurados, né? A Elizabeth, por exemplo, tem a clarividência bem forte. Eu tenho, assim, a clarividência também, né? Mas o de nós aqui dá a impressão que da Elizabeth, ela tem a clarividência dela mais ainda, um grau maior ainda até, né? Que esse do olfato... eu tenho também, a última vez que eu tomei a ayahuasca, que eu até nem tomei mais, porque daí apurou demais o meu olfato, assim, aí eu comecei a sentir muitos cheiros e não é muito bom, sabe? Assim, por exemplo, porque eu sempre senti cheiro, assim, de rosas, cheiros bons, mas daí começou a apurar e tem muito cheiro, tudo... Aqui eu percebi aqui que nesse plano que a gente está, tudo tem onda, frequência e vibração, né? Então tudo tem o cheiro, tudo tem uma chave tonal, né? Essas frequências, assim, né? E o cheiro que tem aqui mesmo da Terra, das coisas daqui, não são cheiro muito bom, sabe? Então eu não gostei, assim, de apurar demais o meu olfato, assim, sabe? Claro que tem cheiros que são bons, mas eu comecei a sentir cheiro. Por exemplo, as pessoas têm um cheiro característico, sabe? Pessoas doentes, por exemplo, você perceber pelo cheiro que a pessoa está doente, sabe? Tem. Eu uma vez sonhei, no ano antes de conhecer a minha irmã Graça, que vivia em São Paulo, eu sonhei que estava a andar de avião, um avião muito grande, e que pousava no Brasil, e o que me impressionava à chegada era o cheiro da terra. E esse sonho, passado 2 meses, era realidade. Eu fui ao Brasil, eu pousei às 5 da manhã, hora local, fiz transferência no Rio de Janeiro para São Paulo. Sim. E quando eu chego no Brasil, o cheiro, ainda hoje eu tenho memória daquele cheiro forte, cheira a vegetação forte, a terra é vermelha, cheira forte, é diferente do cheiro de Portugal. E eu tive esse sonho. Antes de acontecer, eu tenho sonhos que depois se revelam, 2 ou 3 meses depois, verdadeiros, iguaizinhos. Tenho isso. Isso é muito legal. Acho que você tem Olha, né? lá em Portugal é um pouquinho tarde, aí vamos ver as perguntas aqui, se a pessoa pode estar cansada. Para nós é muito tarde. Como aumentar a conexão com seres de luz? Subirá a nossa vibração, praticando o amor. Trabalhar o nosso interior, né? As atitudes. As atitudes do bem, Lorice. a fraternidade, fazer o bem aos animais, atitudes. A tudo quanto respeitar o todo. Tudo os sentimentos, pensamentos, atitudes, palavras tem que estar em equilíbrio, né? Tem que combinar tudo isso, né? Porque são os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes de palavras que geram um campo energético em volta de nós que faz com que a gente vibre numa frequência maior. E nessa frequência, se ela for elevada, a gente tem conexão com seres de luz, né? Então, o que faz a gente se conectar com seres de luz, basicamente, são os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras, né? Aquilo que o Paulo falou lá no início, né? A pureza das crianças, né? O cardíaco, o chakra cardíaco. Né? Tem é importante. Desculpa, pode falar, Paulo. Olha, é importante o seguinte... É importante, a criança tem o seu grau de pureza, mas é fundamental viver-se as experiências, porque uma coisa é nós por ingenuidade não conhecermos, ou seja, somos bons por ingenuidade, mas não, temos de ser bons por conhecimento.
por livre-arbítrio e opção. Portanto, viver é importante, não é? E manter aquela pureza de criança, mas com o conhecimento adulto. É aí que está, digamos, o diamante está lapidado. Ou está nesse caminho. É fundamental. E outra coisa também, que é aquela máxima lá de Jesus, que ele disse assim, que aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, e aquele que busca, encontra. Então, se a gente quer ter conexão com seres de luz, a gente precisa buscar isso, bater nessa porta e pedir, né? Então, tem muitas coisas que Jesus disse, se a gente seguir ali, tentar compreender as coisas as mensagens de Jesus, ele dá o caminho para todos nós, né? E ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, tem muitas respostas ali na Bíblia, mesmo nas histórias, ali nas parábolas de Jesus, que ele está mostrando o caminho, né? E a gente vai tentando buscar essa compreensão através do autoconhecimento, buscar a sabedoria das coisas, né? E se conectar, se relacionar com as pessoas. A intenção, né? A nossa intenção também. Se você tem intenção real mesmo de ter comunicação com seres de luz e buscar por isso, né? E bater nessa porta e pedir isso, a porta se abre, a gente encontra e a gente recebe e as respostas vêm. As pessoas certas vão se encontrando, né, vó? Nós quatro aqui, a gente não se conhece pessoalmente, né? Só vocês dois que se conhecem. Né? Mas, assim, ó, de alguma maneira, as frequências estão... em simbiose. Né, estão fazendo algo, proporcionando que as pessoas que vibrem na mesma frequência comecem a se conhecer, mesmo que seja virtualmente, né? Mas isso já é um marco, porque os seres de luz, eles são grandes arquitetos, né, também, né? Então, eles vão arquitetando para que a gente vá se conhecendo, vai vindo respostas de várias maneiras. Num vídeo que você assiste, num livro que chega até você, um filme, uma mensagem, uma pessoa, tem várias maneiras dos seres irem se comunicando com a gente. E quanto mais a gente caminha, entra nesse caminho, né, e vai caminhando, o caminho vai se abrindo, né? E sempre da nossa energia, da vibração, né? É importante também referir que nós temos o livre-arbítrio. Uma oração nossa tem muito mais poder do que uma oração de um ser desencarnado. Porque ele não tem o livre-arbítrio, nós temos. É muito valioso. E é importante as pessoas terem noção que uma oração pelas almas que necessitam tem um poder tremendo. Tem um poder tremendo. Portanto, é bom rezarmos. Às vezes por preguiça não o fazemos, mas nós não imaginamos o poder que temos só por estarmos vivos, encarnados nesta dimensão densa, mas por termos esse livre-arbítrio. E eu espero que nunca nos tirem. Porque quando nos tirarem o livre-arbítrio daqui, estamos perdidos. É verdade. E querem fazer isso com a gente, né? Colocando medo, terror, pânico, essas coisas. Oxalá não nos tirem. Acho que tem pergunta aqui, né? Não sei se o Léo leu todas as perguntas. Alguém falou, a Alice falou aqui em Portugal são 22h25. Aqui a Alice também, Leila, todos nós temos um dom. Pergunta para todos, obrigada. Sim, todos nós temos dons, né? O que você acha da pergunta dele? Eu costumo dizer, todos nós temos talentos. E muitos. Temos. E junto disso tudo, muito amor ao próximo. Muito, muito. Astrologicamente falando, quando você ativa o teu ascendente, o teu signo ascendente, né? Por exemplo, o meu ascendente é Leão, da Elizabeth também é Leão, né? O Paulo é Gêmeos, né? Você falou teu ascendente? O meu ascendente é Caranguejo. Sou Gêmeos com ascendente em Caranguejo. Libra, né? Então, você observar o que as representações, os arquétipos, né, desse ascendente pedem para você fazer, você colocar ele em ação, ajuda também com que teus outros talentos comecem a se ativar, porque às vezes tem pessoas que têm dons e têm talentos, mas está bloqueado. E quando você coloca o teu ascendente em ação, os outros talentos teus começam a se desbloquear. Então, por exemplo, o ascendente em Leão, que, por exemplo, eu e a Elizabeth temos ascendente em Leão, né? O ascendente em Leão, ele aparece mesmo que ele não queira, porque ele é regido pelo Sol, então ele tem esse brilho, né? Então,
Então, a pessoa que tem o ascendente em Leão, se ela se esconde muito e se ela não coloca o ascendente dela em ação, as coisas não vão para frente. Agora, a partir do momento que ela coloca todas as qualidades desse ascendente e começa a usar isso, as coisas começam a acontecer. Por exemplo, o ascendente em Câncer, né, o caranguejo, né, que é o seu, né? Você vê os atributos desse signo de Câncer e colocar essas virtudes, agir, porque você veio já com essa influência aqui para você usar nas suas atitudes. O ascendente rege o nosso corpo físico também. Por exemplo, o signo de Câncer, ele é regido pela Lua, é bastante emotivo, é bastante empático, tem uma empatia grande, é muito amoroso. O ascendente em Câncer tem aquela energia da mãe, de nutrir, de ajudar as pessoas, né? Tem a ver também com a alma, né? Que a Lua, ela reflete, tem a ver com o passado, mas ela tem a ver também com a nossa ancestralidade, né? Então, se você começa a colocar o teu ascendente em ação, aí os teus dons começam a ativar. E o Léo tem um ascendente em Libra. Libra tem a ver com relacionar-se, com interagir, com parcerias, né? Com essas coisas. Então, se o Léo, por exemplo, começa a se relacionar, a interagir com as pessoas, a fazer esse trabalho que o ascendente em Libra pede, os dons dele também começam a fluir e a vida começa a entrar. E qual é o signo do Léo? O Léo é Aquário. Aquário. Aquário e Libra. E eu também Ariana. tenho Aquário, em qualquer parte. Eu também tenho o não sei o quê, não sei bem o quê, mas tenho qualquer coisa em Aquário. Tem a casa 7 em Aquário, porque você é Leão. Como saber o ascendente? Está perguntando lá. Como sabemos os nossos ascendentes? O ascendente, Tem que procurar, você pode colocar na internet lá mapa. É hora de nascimento. Colocar teus Hora de dados, nascimento. E lugar? Lugar e hora, minuto. Assim, você tem que saber que horas que você nasceu, né? Então, você vai pegar a tua data de nascimento, o local e o horário. Aí você vê na internet, tem vários sites lá de astrologia que mostram lá teu mapa, sabe? Aí você põe lá. Eu gosto muito do astro.com. Eu também. Astro.com, também gosto. Mas tem o personagem. Alguns não dão, exatidão. Tem astrocentro, tem vários, né? Mas põe lá. Tem Leila Luz Crística. Ou se não, marca uma consulta comigo. Claro. Um atendimento comigo, eu faço a leitura energética. Ô, Elizabeth e Paulo, depois que eu conheci vocês, agora que eu quero voltar a Portugal de qualquer jeito, para a gente trocar energia de cura. Vamos no teatro a Fátima, fazemos uma live ao Vamos para Fátima. Live sem mais. Vocês se quiserem cá dormir em minha casa, tem lugar, tá? Oba! Eu vou-vos buscar ao aeroporto. Oba! Eu estou a ficar sem bateria, por isso eu pus à carga. E nós estamos a meia hora de Fátima. Nossa, adoraria conhecer lá a Fátima. A gente pode ir lá fazer uma meditação, fazer umas orações, pedir para os seres aparecer para nós. Bora? Você pode pedir, perguntar, será que dá para a gente dar uma Gente. O Paulo apareceu, o arcanjo Rafael apareceu lá. Ele chamou e ele Eu apareceu. Eu gosto de madrugada. Madrugada, quando ninguém está lá. Mas é isso que eu Agora, falo. Se você pede para ver, eles aparecem, mas você corre com medo, né? A maioria das pessoas. Aparece. Se aparece, aí as pessoas correm. Então, cuidado com o que você vai pedir. Eles não aparecem assim fisicamente, assim, na tua frente. Às vezes é pela tela mental, assim, pela clarividência que você vê, né? Como se eles estivessem ali, mas é através da tua tela mental, às vezes, que você está vendo. E é uma coisa muito maravilhosa ter essa conexão com ele, com esses seres. Não é nada assustador. Eu mostrei a foto do arcanjo Gabriel a um padre e ele olhou para mim e disse-me assim: o que é que estavas a fazer acordado a essa hora? E a história era a dormir. Puxou a orelha. Posso contar uma coisa rapidinha que aconteceu comigo? Eu tô curando, tá? Mas eu sempre tive medo de ET. E quando eles aparecem assim, eu me escondi até embaixo da cama. E um dia eles falaram assim: a gente está chegando, a gente vai aparecer para conversar. Aí eu falei, já que a frequência é aqui em cima, vou pro andar de baixo. Desci correndo, me tranquei no quarto, só que eu botei a câmera na sala. E aí eu tô escutando barulho na sala, eu botei na câmera assim, nada na câmera, não via nada. Aí eu falei, então tá bom. Aí o barulho de novo, aí eu só fiz assim, ó, estiquei a cabeça,
vem aquele ser branco, só com o olho assim, vem na minha direção, bota a mão na porta, abre a porta, aí eu, ó, já falei, não tenho medo, não tenho medo, tá bom, quer conversar? Senta, vamos conversar. E ele balançou a cabeça assim, aí eu entendi que eu tinha que subir para conversar. Mas eu tô melhorando, tô perdendo o medo. É muito engraçado, eu adoro desobsessão, adoro Arcanjo Micael, trabalhar, mandar pra luz, mas quando tem esses ETzinhos que mexem em porta, arruma cadeira, aí eu tenho medo. São os greys. Você não tem gato em casa? Se você tiver gato em casa, Não, então... você perde o medo, sabe por quê? Porque os gatos, eles brincam muito pra lá e pra cá, daí qualquer barulhinho, qualquer coisa, você acha que é o gato, entendeu? É o gato. Eu acho que eu contei essa história aqui, mas eu contei numa live que eles mandaram fazer sinais assim, norte, sul, leste, oeste, todos os dias, durante uma semana, no mesmo horário, 8 e pouco, eu fui fazendo. E no último dia, acho que eu até contei, né, que eu falei, não vou. Aí eu fiz assim, eu já estava lá, meu corpo físico lá. Quando acabou, falou, graças a Deus acabou. Eu fui dar um passo e meu corpo não se mexia. Aí eu falei, por que não está se mexendo? Aí 4 seres apareceram. 2 à frente, 2 atrás, brancos, e assim, muito altos. E eu fiquei olhando pro chão. Aí a gente tem que conversar, você tem que entender qual é a sua missão. Eu falei, não. O cachorro veio e ficou pulando em cima de um. Eu falei, então é real. O cachorro ficar pulando, aí que eu corri. Mas eu tô melhorando. Hoje é sábado, né? Eu acho que foi para amanhã ser quarta-feira. Eu tive uma comunicação com Sanat Kumara. Foi a primeira vez. Ele nunca se identificou, né? E daí ele apareceu para mim. Eram umas 5 horas da manhã. Normalmente é nesses horários assim que esses seres às vezes passam informações para mim. Era entre 5 e 6 da manhã. Sanat Kumara e Lady Vênus. E ele falou muitas coisas para mim, só que a hora que eu acordei eu não lembro exatamente tudo que ele disse, mas ele falou assim para mim, para eu ativar nas pessoas como é que ele disse? Que eu tenho um grupo de oração, né? Daí ele disse assim para mim que é para eu lembrar dele, imaginar ele e chamar o nome dele e falar assim, daí tocar no coração da pessoa e falar, em nome de Sanat Kumara, eu ativo o teu eu sou, sabe? Porque o eu sou daquilo que a gente realmente é. Porque ele disse que nós estamos aqui e que muitas vezes a gente acaba fazendo coisas aqui na Terra por causa da densidade das coisas aqui. E às vezes a gente acaba sentindo medo, sentindo culpa, sentindo todos esses sentimentos ruins, mas que não é... Ele disse assim para mim, para eu não... como é que ele disse? Que não era para eu dar tanta atenção para isso, porque ele disse isso, dessa questão do coração puro, né? Que a gente já vem de um lugar onde tudo é divino, daí a gente vem para cá e acaba passando as coisas daqui e acaba, às vezes, ficando com sentimentos de culpa, de um monte de coisas que aqui fazem a gente acreditar que a gente é pecador, que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas que não era para eu acreditar nisso e que era para eu lembrar dele e ativar em mim, nas pessoas, o eu sou mais profundo do que a gente realmente é. E não do que esse mundo e essa vida que faz com que a gente acredite que a gente seja, que nós somos divinos. Falou umas coisas bem bonitas, assim, sabe? Leila, diz aí ao Paulo que na nossa consulta você viu que eu vou viver até aos 112 anos. Eu vi entre 108 a 112 anos. Eu achei interessante que você falou que a tua avó morreu com 108 anos, né? Uau! Não é assim, tipo, não é para todo mundo que aparece isso. É que para mim, ali, quando eu entrei na tua frequência, veio essa informação. Por isso que eu te falei, sabe? É bisavó com 108, né? A avó com 32 e uma tia-avó com 99. Então, e você vai viver 108 ou mais. É verdade. Isso consegue-se captar. E outra coisa... E olha, eu fiz prémio do Euromilhões. Fiz 4 números. Ui! Uau. É que você tem muita sorte. Você é uma pessoa que uma hora pode ganhar aí numa Mega Sena. Eu não sei como que é aí em Portugal, né? Mas aqui no Brasil, Mega Sena acumulada, essas coisas, a Elizabeth tem uma sorte, viu? Então eu vou contar para vocês. Uma vez me deram 5 dezenas da quina. Eu falei, não vou jogar não, que esses números não são meus já. E joga. Eu falei, não vou jogar, anulei. E deram as 5 dezenas. Eu fiquei uma semana chorando. Era 640 mil reais.
Pois olha, em 2013 eu fiz o Euromilhões, um para terça e um para sexta. E o da terça saiu e eu tinha posto a cruz para outro dia. E tinha lá os 7 números todos. Tá vendo? Caramba. Até chorei. Eu Hein? também. Hein, Elizabeth, ó, você tem que, por exemplo, você é o ascendente Leão. Quando o Sol está no signo de Leão, ativa essa sorte aí que você tem. Ou quando ele está em Sagitário também, ativa também a tua sorte aí, sabia? Eu não sei fazer isso. Não, quando, por exemplo, o mês que o Sol está em Leão, que é final de julho, né? Do dia 22 de julho até 21 de agosto, ele está em Leão. Então, você tem esse período de sorte. E em dezembro também, final de novembro, né? Mais ou menos o dia 20 de novembro a 20 de dezembro, ele passa na tua casa 5. E nessa época, a casa 5, que é a casa de Leão, que tem a ver com jogos, essas coisas, você também ativa um pouco a tua sorte aí, viu? Nessas épocas é bom você tentar. Tá bem. Olha, A gente vai ter que fazer uma outra. A gente vai ter que fazer uma outra live. Fazemos outra. Já está mais de 2 horas já. É muito cansativo para os meus É muito olhos. cansativo. Mais de 2 também horas. para sair. Paulo, vamos a Fátima agora? Vejo-me buscar, vamos a Fátima. Não. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu neste momento estou com um princípio de infecção urinária. Estou-me a sentir mal. Estou-me a sentir mal. E então, pronto. E também vou ter que me retirar porque vou ter que ir à casa de banho. Estou arrasco. Estou atrapalhado. Está bem? Bebe muita água. Paulo, vou colocar seu nome aqui no meu altar, tá? Para cura. Obrigado. Obrigadíssimo. Eu gostei de estar com vocês e havemos nos ver em breve, não é? E aguardamos também por vós em Portugal, não é? Leila e Léo. Assim que possível. Foi um gosto. Tá Obrigado, bom. Obrigado. Adorei essa live. Deus. Obrigado. E a Tchau, todos. gente. Obrigado. Deus. Tchau. Vocês vêm a Portugal, está bem? E vocês também vêm para o Brasil, né? E teve alguém ali que perguntou ali sobre as crianças diamante, né? Eu vi que num comentário ele passou alguma coisa assim. Na terça-feira a gente vai ter uma live com a Grazi do canal Meta Humano, e que a gente vai falar sobre isso, sobre a nova raça, né? Sobre os meta-humanos, e daí isso engloba esse assunto sobre as pessoas com energia índigo, cristal, diamante. Vai ser na terça-feira, às 20 horas, essa live. Às 20 horas daí. Aqui são meia-noite. No Brasil, pois é, mas e aqui é meia-noite. Tá bom, eu estarei. Você pode também, quando você quiser, Elizabeth, com teus convidados aí de Portugal, combinar, o pessoal que é de Portugal, a gente combinar, ver um dia, só que daí a gente tem que combinar antes, né? E fazer aqui nesse horário que a gente fez agora, 16 horas aqui do Brasil. É bom. 30, ou no fim de semana, ou se for durante a semana, a gente tem que combinar antes para eu não marcar. Mas vocês venham a Portugal quando quiserem, tá bem, Léo? Tá, eu também quero dar uma dica. Amanhã eu vou fazer uma live para falar sobre o Egito. É quase uma palestra amanhã. Sim, É do Antigo Egito ao terceiro milênio. Manda-me o link. Tá bom. Às 18 horas aqui, é mais ou menos essa hora. 18 horas aqui. Ok. É 22 aqui. Tá bom. Tá bom? Então tá, gente. Beijo. Amei essa live. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Beijo. Boa noite. Durma com Boa noite. Seres de luz, que todos tenham muitas comunicações com os seres de luz aí essa noite, recebam muita cura, muita energia positiva para todos nós. Gratidão a todos. Gratidão. Obrigado, boa noite. Beijo, boa noite.